Olá, pessoal. Pablo Farias aqui, mais uma live com vocês e hoje pensa num time pesadão, cara. Hoje o negócio aqui tá muito legal e daqui a pouco eu vou apresentar um por um. Nós vamos bater um papo hoje, pessoal, sobre a diferença cultural de viver aqui e de viver no Brasil, o modo que o americano encara as coisas, o modo como o brasileiro encara as coisas, e essa galera vai contribuir bastante. Cada um aqui tem uma área específica na qual ele trabalha, né? Uns estão empreendendo nos Estados Unidos, outros moram no Brasil, mas lidar com o mercado americano, tem trabalho em empresas americanas. Outros estão aqui há muitos anos, outros estão aqui há 3, 4 anos. Vamos começar aqui com o Luiz Brandão. Se apresenta o pessoal, quanto tempo você está aqui, brother? Cara, eu estou aqui há 30 meses, 2 anos e meio, mais ou menos. Eu sou o criador aqui do Summit Brasil USA, que foi o maior congresso digital sobre imigração, empreendedorismo e investimento nos Estados Unidos para brasileiros, no qual eu tive a honra de contar com a participação do Pablo e essa galera que está aqui em peso. E a gente vem fazendo um trabalho muito bacana, ajudando brasileiros, principalmente, a não serem enganados ao chegar aos Estados Unidos. Uma dessas coisas também que aconteceu foi essa união, essa proximidade de bons brasileiros aqui na América, no qual a gente faz parte aí, tem muito orgulho, para mostrar que aqui nos Estados Unidos tem sim muito brasileiro bom fazendo um trabalho bacana. Obrigado aí pelo convite e muito sucesso, meu amigo. Vamos agora para o próximo aqui. Botrel, fala para a galera quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo. Prazer enorme estar com vocês aqui, né? Já estou há quase 3 anos aqui nos Estados Unidos, né? Então, voou. Parece que a gente chegou ontem aqui, mas já são quase 3 anos. Cara, o dia aqui tem menos horas do que no Brasil, não tem, não? Eu acho que em todo lugar, né? Tá passando cada vez mais rápido, né? Esse negócio de WhatsApp, Instagram, Facebook, ser conectado 24 horas, né? Passa muito rápido, né? Mas você também tá com família aqui, né, cara? Tenho uma filha de 10 e de 12, né? E concordo com o que o Luiz acabou de falar, né? Eu acho que ser pai aqui nos Estados Unidos, a rotina é diferente, né? Eu acho que o estilo de vida aqui dos Estados Unidos permite você participar um pouquinho mais de perto do cotidiano. Eles trazem você muito para dentro da escola, né? Para você acompanhar, participar de eventos. Eu acho que isso é muito gostoso, é muito bacana mesmo. Vamos lá agora para o Júlio Silva. Júlio Opa! Silva. Cara, você está há quanto tempo? 6 meses aqui nos Estados Unidos, Júlio? Não, só um pouquinho de tempo. Esse mês faz 25 anos. 25 anos, cara. Vim para cá menino, sem barba. Eu sou de BH, né? Sou natural de Belo Horizonte. E a minha família toda mudou para os Estados Unidos na década de 80. Eu sou o filho mais novo da minha mãe. Eu tenho 5 irmãos. 2 irmãos, 3 irmãs, né? E todos vieram para os Estados Unidos em 85, 86, 89. Eu fui o último que fiquei no Brasil com a minha mãe. E como eu era muito novo, minha mãe falou: vamos lá só passear, visitar. Eu vinha, visitava, e quando foi em 95 eu vim e comecei a estudar na escola aqui. Aí eu comecei a estudar, meio gostei, não quis mais voltar. Aí eu estou desde então, fiquei, né? Desde aquela época. E hoje você que é empresário, né, cara? Você trabalha... Isso. Trabalho desde 2001, né? Eu formei high school aqui nos Estados Unidos. Eu formei em 1999 high school. Estava com 17 anos. Fiz faculdade, né? Fiz um tempo de faculdade. E em 2001, 2002 eu entrei para o setor de financeiro imobiliário, né? A gente começou a trabalhar com bancos que trabalham com financiamento imobiliário, né? Então, desde então, a gente está trabalhando nesse mercado, né? A gente viu, né, o crescer da economia americana, aquele boom, né, do mercado imobiliário antes da quebra, aí foi a bolha, estourou. Então, gente, tem um pouquinho de tempo nesse mercado aí. Legal. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Paulo Leal. Vamos lá, Paulo. Beleza, tudo bem. Final desse mês... Paulo é um cara que conhece bem de Estados Unidos, mesmo vivendo aqui não há muito tempo, né, Paulo? No final desse mês eu faço 3 anos. Uhum. Venho para cá como turista desde os 7, de quase que todo ano. E como empresário, mesmo morando aqui há 3 anos, eu tenho empresa nos Estados Unidos há pouco mais de 5 anos. Eu já tinha aberto a empresa lá, que fazia parte do planejamento de mudança. Primeiro abrir a empresa, depois estruturar o negócio, para depois mudar com conforto. Você foi um cara que planejou bem a sua vinda para cá, né? Sim, as crianças estudavam em escola bilíngue no Brasil, então eu não queria perder vamos dizer assim, o conforto que a gente tinha lá
não queria perder aqui, apesar de que você perde algumas regalias que você tem no Brasil, tipo empregada, passadeira, cozinheira, essas coisas todas, você não consegue trazer para cá. Né? Vamos lá, Bruna. Bruna não está nos Estados Unidos, né, Bruna? Você tá longe, né? Então, metade do ano eu tô aí, metade do ano eu tô aqui em São Paulo, né? A particularidade da Bruna é que ela trabalha com uma empresa americana que tem 35 anos no mercado. Então, a Bruna, ela lidar com o americano no âmbito profissional há um bom tempo, né? Exatamente. Não só lidar com o americano, como produto me exige trazer toda essa cultura, todo esse conhecimento dos Estados Unidos para os meus clientes, né? E a Bruna trabalha na área de investimentos, né, Bruna? Exato. Todo mundo que quer investir em dólar, ter uma renda, porque provavelmente todo mundo quer morar algum dia ou ter algum negócio nos Estados Unidos, além de ser uma moeda forte, e também imigrar, né? O famoso visto de investidor. Vamos lá, para o próximo aqui agora nós temos Francisco. Francisco é um camarada que ele está querendo montar uma dupla comigo aqui. Foi grande, Pablo. Sócio tá junto com ele ali, os dois estão dividindo uma telinha. Exatamente, Nilo está comigo aqui, meu sócio. Bom, primeiramente, Pablo, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, participando dessa mesa redonda, só feras. Nós temos aí uma história um pouco parecida, eu e o Nilo, 5 anos de América, o Nilo um pouco mais. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Depois o Nilo vai falar, fiquem tranquilos, tá, pessoal? Eu sou casado, tenho 3 filhos, 2, e o Daniel nasce agora em abril. Completei agora, dia 12 de dezembro passado, 5 anos de América. E aí, Nilão, manda aí. Pablo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom estar com essa equipe toda. Um abraço a todo mundo. Depois do Jorge Botrel, fica até difícil a gente conseguir irradiar qualquer coisa com a locução dele, né? É uma coisa difícil, né, Pablo? Agora, a dupla aí, eu gostaria muito de assistir o show o mais rápido possível, viu? Pois é, quem sabe não rola. Então... Mas é isso aí, obrigado, gente. Verena é a próxima. Então, pessoal, eu sou consultora financeira. Eu trabalho nos Estados Unidos, Verena. Nos Estados Unidos 6 anos, desde 2013. Você também trabalha numa área parecida da Bruna, né? Você é na área financeira também, né? Sim, eu trabalho como consultora financeira de clientes de alta renda desde início de 2006. Eu sempre ajudei os clientes de alta renda a investirem nos Estados Unidos, a diversificarem seus investimentos, né, aqui na América, porque a gente sabe, o nosso Brasil, que está me assistindo aí, sabe bem mais do que eu, né, como é a nossa situação política, econômica. Então, eu sempre trabalhei nessa ponta, ajudando os clientes a diversificarem seu patrimônio, investindo na América. Maravilha. Agora nós temos outro camarada aqui, que é o Porcel. Porcel é um camarada também que eu admiro, cara. O cara entende bastante daquilo que faz, né? Tá há muito tempo nessa área aí de projeção, ensinando a galera. Eu tava vendo suas dicas, cara, eu não conhecia seu Instagram. Eu fiquei assim, bacana, viu, cara? Muita palavra de ânimo pra galera, dá um jeito de fazer o cara levantar e acreditar que ele pode também, né? Bom, obrigado. Obrigado primeiramente pelo convite, prazer estar aqui. De alguma forma, agregar alguma coisa para a tua audiência que um dia, ou já atualmente, busca utilizar as redes sociais, a internet como uma ferramenta de marketing e vendas, como ganhar dinheiro utilizando as redes sociais. Diferentes formas, a gente não está falando só de youtuber, blogueiro, venda de produto, venda de conteúdo e por aí vai. Tem muita coisa que pode ser feito dentro das redes sociais, é um prazer estar aqui, então se eu puder de alguma forma ajudar a sua audiência, me colocar à disposição da tua audiência para o que precisar, estou aqui, o que você mandar eu faço, meu querido, tamo junto, obrigado pelas palavras. Quem não sabe quem é o Porcel, gente, você que está assistindo aí, o Porcel, ele é o camarada que ganhou foi o segundo aprendiz, Porcel? Foi o segundo aprendiz, 2005. 2005, que aguentou o Justus, que é um cara, parece que é bem complicado lidar com aquele camarada, né, velho? O cara não é... o cara é duro na queda, cara, não é fácil, não. Aprendi muito, viu, cara? Eu falo que nas adversidades, nas situações mais difíceis é onde a gente mais aprende, né? Eu aprendi bastante ali com o Roberto. Show de bola, cara. Vai agregar bastante aqui no nosso bate-papo. Hélio, tudo bom? Olá, tudo bom, parceiro? Tudo jóia? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tem quanto tempo, Hélio? Fala pra galera aí. Eu estou indo para 22 anos, Pablo.
22 anos. Eu tenho 12 anos de Virgínia, morei lá perto na Virgínia, e 11 anos, 10 anos aqui na Flórida. Você tem 2 filhos, né, Hélio? Aliás, são 3. Eu tenho 2 que nasceram na Virgínia, na época que eu morava lá, e eu tenho uma que nasceu aqui, a caçula, nasceu aqui, ela tem 4 anos. Legal. E assim, o bom é que a gente tem aqui a Verena, que mora em Nova York, a Bruna, que trabalha do Brasil, mas vive vindo para cá. Tem gente que está no sul da Flórida e tem gente que está aqui na região de Central Flórida. Na sua história de vinda para os Estados Unidos, enumera para mim um dos maiores problemas que você enfrentou com a questão cultural, adaptação aqui nos Estados Unidos. Luiz, se eu passar para o Luiz aqui. Eu vou falar uma coisa muito importante e que pouca gente fala e reconhece. A minha maior dificuldade foi a falta do domínio do idioma. Vir para os Estados Unidos como turista, você pode ser mudo, amigo. Você não precisa saber falar nada, porque você está pagando e vai ser muito bem atendido. Agora, fazer negócio nos Estados Unidos, você precisa dominar sim o idioma. Então, foi uma grande dificuldade, é uma grande dificuldade. Estudei, estou estudando Meta 2020. Consegui me comunicar ainda melhor em inglês, dominar o idioma para poder ter mais resultados no negócio e na vida também aqui. Idioma, eu acredito que é um dos maiores dificuldades da maioria das pessoas aqui, a não ser pessoas que começaram a falar inglês muito cedo aqui. Eu esqueci de apresentar a Roberta, gente. Então você apresenta aí, fala quanto tempo você está aqui, Roberta. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui, vim do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha do ladinho de Porto Alegre, chamada Gravataí. Já vi que tem gente lá de Porto Alegre aqui na tua live. Então, já vi que tem gente do Brasil inteiro aqui. Também sou mãe de 2 Marias, uma de 15 e uma de 3 anos e meio. No Brasil, eu advogava na área de propriedade intelectual e aqui a gente tem uma empresa que trabalha com registro de marcas e patentes. Eu vou dar uma pausa aqui, porque chegou um camarada aqui que eu vou falar. Gente boa esse cara aí, viu? E ele parece comigo, cara. Mas assim, se eu fosse bonito com esse rapaz... Se eu tivesse o dinheiro desse rapaz aqui em cima de mim, também eu tava feliz, viu? Aí tem. Boa noite, gente. É um prazer, cara, ter você aqui, cara. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Pablo. Boa noite, Porcel, Julião, Brandão, Paulo, Roberta, Verena, Bruna, toda essa família querida que eu tô com saudade de vocês. Aliás, parabéns, né? Eu consegui chegar só agora, hoje foi um dia maluco aqui, mas não podia deixar passar aqui para dar um alô, para dar um boa noite para você, para toda a galera. Feliz por estar aqui, feliz por esse papo produtivo, evoluído, né, esclarecedor. Eu acho que, às vezes, esse tipo de bate-papo, né, mais formal até, faz falta num mercado tão lotado e transbordante, se é que eu posso usar essa palavra que não existe, de informações, às vezes, imprecisas, de informações distorcidas, de informações catadas de alguma forma na internet e que podem trazer prejuízos, né, como muito do que já foi falado aqui, que eu cheguei agora, mas eu acompanhei boa parte do bate-papo hoje, né, que podem trazer prejuízos econômicos, né, financeiros, podem trazer prejuízos emocionais, podem trazer prejuízos de todos os fatores e tamanhos dentro das famílias que, de repente, têm qualquer tipo de pretensão, né, ou da mudança, ou do investimento, ou de qualquer coisa, quando se fala de Estados Unidos. Né? A gente acho que esse lance de entender que as culturas são diferentes, que estar posicionado dentro de um mercado onde um enfrentamento direto, né, onde a concorrência é algo avassalador, é algo que realmente precisa, não sei quem foi que comentou, mas alguém falou dessa questão de estar preparado para esse desafio, não simplesmente como um novo negócio, mas é literalmente um desafio de você estar se propondo a chegar num lugar novo, é aquele desbravador, né? É mais ou menos como Colombo ou Pedro Álvares Cabral, é você chegar num lugar novo e falar o que vai ter pela frente agora para que eu possa enfrentar tudo isso que me espera. Então, seja lá qual segmento for, eu acredito que essa preparação é algo realmente necessário e indispensável, não vou nem dizer só para o êxito, mas para a minimização dos erros.
né, para que tudo aquilo que você já puder ter como referência para que aquilo seja um erro a menos na sua história, né, certamente vai ser um ponto positivo para o seu próximo passo ser um passo firme. Quem mais aí teve alguma dificuldade que poderia enumerar? Eu sei que a língua é uma das dificuldades que a maioria das pessoas tem quando vem para cá, para os Estados Unidos, mas alguém tem alguma coisa que acredita que... Francisco, pode falar, Francisco. Milão vai mandar aqui. Então, acho que um dos grandes problemas é a adaptação com a rotina de dia a dia dos negócios, né? Documentos, procedimentos, regras contábeis, regras jurídicas, tributárias, né, Júnior? Acho que foi um dos grandes problemas, até você encontrar as assessorias. A diferença na legislação aqui é um negócio que assusta muito. Muito, né? Porque, como o colega disse, a gente vem de alguma formação no Brasil, sou advogado no Brasil também, né? Mas aqui é totalmente diferente, né? Os procedimentos, os documentos, as formas de transação são muito diferentes das do Brasil, né? E até você encontrar assessoria, até você encontrar as pessoas que podem te ajudar, eu acho que é o procedimento mais complicado que a gente sentiu no começo da nossa operação comercial, né? Eu acho que até... Botrel, você que trabalha nessa área, cara, é interessante a quantidade de brasileiro que chega aqui, não tem ideia de como montar alguma coisa e vem com a sua mentalidade do Brasil, achando que a legislação lá vai funcionar da mesma forma que aqui, né, cara? É o famoso exemplo da pizza, né? O pessoal fala, pô, mas a pizza dos Estados Unidos é muito ruim, eu vou trazer uma pizza aqui e vou ficar milionário, que a pizza do Brasil é muito melhor, né? E não entende que o brasileiro, o americano gosta da pizza dele, né? Do jeito dele, né? Na área de marketing, por exemplo, o Porcel, você percebeu que os americanos são bem mais agressivos do que os brasileiros, né, cara? Quando a gente fala de marketing, vendas, empreendedorismo, eu acho que os Estados Unidos é o berço desses 3 principais assuntos, e aí declinando o marketing digital e tudo que está abaixo do marketing, o marketing de serviços, que a Disney faz muito bem, o atendimento ao cliente. Então, eu falo que aqui a gente consegue beber uma água muito limpa, assim, porque é onde tudo acontece e os caras são muito mais fortes, muito mais agressivos, as estratégias que eles usam são muito boas, mas a gente tem que pensar em adaptá-las. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, essa foi uma adaptação que a gente teve que fazer, que é pegar o que tem de melhor aqui, remasterizar e adaptar para o nosso público brasileiro, que não adianta eu lançar uma campanha num Twitter para um cliente meu no Brasil, ou sugerir para um mentorado meu no Brasil, o Twitter não pegou no Brasil. Em contrapartida, aqui é a mídia número 1 do Trump. Eu tenho certeza que a Verena segue lá e escuta exatamente o que ele fala em primeiro. Antes de ele falar na CNN, ele vai e coloca no Twitter. A mesma coisa com o text message. No Brasil, a gente não usa mais SMS. Aqui é fortíssimo. Não adianta você querer falar com um americano via WhatsApp. Ele nem sabe o que é isso, ele não vai te responder. Então, acho que essa adaptação do mindset do americano é uma coisa que a gente teve um pouquinho de dificuldade para entender aqui, falando no nosso mercado de marketing, vendas e empreendedorismo. Uma coisa interessante que o brasileiro, quando ele vem para cá, ele acha que por o americano ter essa ideia de que é um cara muito correto com tudo e que as leis funcionam aqui com muito mais força do que funciona no Brasil, o camarada leva muita rasteira aqui de marketing americano. Por exemplo, o camarada vai comprar um carro, aí quando ele vai comprar um carro, lá na hora que ele está comprando o carro, está dizendo assim, o juro vai ser 1,99 ao ano. Aí quando ele chega lá, está no marketing, está escrito 1,99 ao ano. Só que nas linhas pequenas está dizendo o seguinte, se você for manco de uma perna, cego de um olho, se seu pai for veterano de guerra, se você morou em New Jersey, se você... se o teu credit é 800... o crédito 800, então assim, quem já experimentou um negócio como esse? Paulo, você já passou por essa situação, Paulo? Cara, não, já passei assim eu tinha uma empresa de telefonia, vendi e tive que montar uma conta de telefone pela primeira vez desde que eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Então, fui fazer pesquisa e tal, e é bem isso, cara. O cara começa com uma coisa e vai te botando e colocando,
outras taxas em cima, ou tem isso, ou tem aquilo. Mas, assim, corroborando um pouco do que o Porcel falou, cara, uma coisa que eu acho que me impressiona aqui com relação a marketing como os caras não estão nem aí para você. Se você xingar a mãe dele, o cara vai te ligar no dia seguinte de novo, perguntando se você quer comprar. Aí você xinga de novo a mãe, a avó, ele te liga depois, continua te ligando, até você fala, cara, tudo bem, eu desisto, me vende aqui porque eu vou comprar esse troço. Então, inclusive o marketing de papelzinho, cara, mala direta, e-mail, cupom, os caras são... eles criam tendência, né? Eu brinco que se tivesse alguma coisa mais evoluída do que isso, já tinha sido criado aqui. Os caras continuam convertendo loucamente em cima desse modelo de te bombardear de tudo que é lado que você possa imaginar, né? O remarketing, o retarget deles é agressivo demais. Agora, eu estava falando, eu ressaltei essa questão da malandragem nas propagandas, porque isso aqui é muito notório. Quem foi comprar carro, quem foi comprar uma casa, quem foi comprar qualquer coisa, até o timeshare, cara, o americano inventou um negócio que é um terror, né? O camarada entra ali, sai feliz, passou uma hora escutando a conversa, e aí, de repente, ele está totalmente com uma lavagem cerebral feita, ele sai dali e compra o timeshare. Depois de alguns dias, ele mas já passou o tempo, né? E inventou... Depois que o timeshare ficou meio balançado, outro dia até botei uma foto no grupo, tipo, você quer se livrar do seu timeshare WhatsApp? Me liga. Assim, tipo, o nego que não consegue se livrar daquilo que comprou, né? E aí criou em cima o tal do Vacation Ownership, que é um timeshare gourmetizado, né? Mas é a mesma coisa. Eu tenho cliente que chegou para comprar um carro e a propaganda era uma e chegou lá na hora, o carro que ele tinha comprado, aconteceu isso comigo também, eu comprei um carro, aí na hora ele fechou tudo, quando chegou na hora da boca do caixa ele virou e falou assim, não, o preço não era esse não, o preço que eu te passei era de um outro produto, e não tem como você entrar com um processo, correr atrás, a galera é campeã do marketing mesmo. Ainda tocando nesse assunto, gente, daqui a pouquinho eu volto sobre a questão do que foi mais difícil para adaptação, principalmente nos Estados Unidos, eu queria falar um pouquinho com a Bruna e com a Verena, sobre os empresários americanos. Quer ver? Deixa eu voltar para cá, Bruna e Verena. Muita gente pergunta para a gente sobre a questão de entrar no mercado de trabalho americano, né? E o processo de seleção que o americano faz para um profissional capacitado é uma coisa fora do comum. Quem experimentou isso sabe o que eu estou falando. Bruna, conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua experiência nesse processo de seleção aí. Totalmente diferenciado. E olha que não foi uma oportunidade de emprego para trabalhar nos Estados Unidos. É uma oportunidade de emprego de abrir a filial dessa empresa americana aqui no Brasil. Foram 8 meses de processo seletivo. Eu tive que tirar vários diplomas, tanto de proficiência quanto de experiência do produto que eu ia vender, além de vários testes e como se fossem pitches divididos em vários módulos que eu teria que apresentar para o board de Nova York, para eles terem certeza que eu era a pessoa ideal para apresentar o produto para o cliente que esteja tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O que eu posso falar dessa experiência é que, assim, o americano, ele te dá o mundo se ele acredita em você e se você traz resultado. Eles querem pessoas extremamente qualificadas, que saibam o que estão falando, que entendem bem do produto que estão vendendo. Eles são pessoas extremamente pragmáticas, acho que até a Verena pode falar um pouco melhor, né? A questão do capitalismo, você está sendo empregado, é o certo, né? Você está sendo empregado, você tem que me dar pelo menos todos os retornos do emprego que eu estou te dando. Mas é uma forma muito diferente. A gente aqui no Brasil, principalmente que todo mundo comenta que tem aquele quem indica, né? Que quem indica, você sempre passa naquele emprego. Lá não. Lá é se você entende, é mais razão. Se você entende, se você é o melhor qualificado, e você entra. Verena, você lidar com empresários americanos também, não só os brasileiros, né? E como é que é a tua visão dessa galera? Diferente? Então, minha visão é um pouco, assim, na verdade é muito parecida, mas eu acho, assim, que o pessoal fala que os americanos são frios, né? Eu não acho que eles são frios, eu acho que eles são bem racionais, e
a racionalidade deles meio que dói na gente. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui, eu tenho uma história um pouco diferente, eu vim para fazer um curso em Wall Street, e eu acabei ficando. Mas, no início, quando eu estava no período que eu não estava trabalhando, enfim, também não era o propósito, eu fiz um estágio na ABC, canal de TV, eu acho que quase ninguém sabe disso. Eu trabalhei no canal de TV e eu tinha uma chefe gringa, e às vezes quando ela falava uma coisa comigo, tipo, eu estava ali sorrindo, mas eu estava querendo ali me acabar de chorar, porque ela pegou e deu aquela patada que a gente chama no Brasil, mas ela era muito dura. Mas depois de um tempo, quando eu me acostumei a trabalhar com eles, eu entendo que, na verdade, eles não têm muito jeitinho e eles não entendem essa desculpa. Se você disser, ai, meu filho, tipo assim, what? Tipo, o quê? Tipo, eu não tô acreditando que você tá me dizendo isso. Então, eles são muito sim, não, e eu acho que, na primeira pergunta que você fez, trabalhando hoje em Nova York, eu decidi não trabalhar para nenhum banco, eu tenho 15 anos trabalhando na área, eu decidi abrir uma empresa aqui de consultoria nos Estados Unidos, e eu acho que a maior dificuldade para mim, morando aqui em Nova York, é o frio, primeiro, não o frio pelo frio, mas o frio que traz a hostilidade que a cidade tem. Por Nova York ter um custo de vida muito alto, as pessoas sempre estão correndo, tipo, muito mais, eu sinto, do que na Flórida, com os meus amigos que moram aí. É muito diferente, né? Hã? Você vive num ambiente muito diferente, porque Nova York é outra vida comparado com uma forma como as pessoas vivem aqui na Flórida. Outra vida, e assim, é muito difícil você encontrar com seus amigos, porque tá todo mundo correndo, no final de semana as pessoas pegam trabalho extra para juntar dinheiro, então assim, eu sinto que a vida daqui é um pouco mais corrida e a cidade realmente é mais hostil. Ô, Júlio, você trabalhou para uma empresa americana em Boston, não foi, Júlio? Sim. Como é que foi, cara, Porque, assim, o que a gente tem de pessoas aqui... Cara, eu queria mudar para os Estados Unidos. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu devo empreender ou se eu devo ser funcionário. Qual foi o maior choque que você acha que as pessoas... Ou que você acha que as pessoas tomariam nessa questão de trabalhar para um empresário brasileiro e trabalhar para uma empresa americana? Eu tive vários trabalhos aqui, eu vim menino, né, com 13, 14 anos de idade, e assim, a cultura americana tem aquela de você ver a criancinha com 6, 7 anos de idade, já fazer aquela mesinha para vender limonada na rua, né, então assim, eles têm essa cultura de já trabalhar bastante, trabalhar desde novo, né. Eu lembro quando eu estudava no high school, a escola nos permitia, eu estava no meu último ano, né, do high school, a escola permitia eu sair às 11h30 da manhã da escola para poder ir trabalhar. Então, eu ganhava um crédito, né, para poder, né, ir trabalhar numa empresa, né, eu trabalhava numa empresa de contabilidade, foi meu primeiro trabalho saindo do high school, e então, né, desde então, tendo aquela cultura de trabalho. Então, eu aprendi muito com isso, né, que aqui a gente vê desde cedo, desde jovem, esse incentivo de colocar o pessoal para trabalhar. E trabalhando em empresa americana, a gente vê assim, né, a empresa americana, claro, eles têm o padrão, né, ele exige muito do pessoal, eles são muito certinhos, questão do seu trabalho, mas eu vejo que o brasileiro, eles gostam muito da mão de obra brasileira, eu vejo que porque o brasileiro é um pessoal trabalhador, né, um pessoal que não tem medo de trabalhar, um pessoal, todo empresário americano que eu conheço, eles sempre falam, você é brasileiro, a gente gosta muito de trabalhar com brasileiro, o brasileiro ele tem essa forma boa de gostar de trabalhar, então eles gostam disso, né, eles gostam de tudo que é muito certinho, né, você valorizar as coisas corretas, você trabalhar correto, você fazer seu horário, e eles são muito corretos, né, se você trabalhou 40 horas ou 45 horas, se você tem direito a hora extra, eles vão te pagar a hora extra, vão te pagar o que é necessário, né, o que for devido ao seu trabalho, à sua performance. Claro que tem as bad apples, né, as maçãs podres no meio do caminho, mas a minha experiência total, trabalhando para a empresa americana, que eles são muito corretos, muito justos, e eles amam o brasileiro, né, que vem, que trabalha direito, que dá, né, realmente veste a camisa da empresa. Cara, na verdade, o que eu percebi é que ele precisa de ver produção, né? Exato. Precisa ver produção. Exatamente. Eu vejo muito um processo de meritocracia, né? Você recebe pelo que você faz. É isso aí. Vocês, Francisco, você e seu sócio, na implementação da empresa de vocês aqui,
você sentiu, cara, que isso é uma outra coisa. Eu vi que o pessoal tá falando assim, cara, o Mesa Redonda é só para mesa redonda, não é para nós, não. Agora eu vou abrir para bastante pergunta, gente. Aguenta a mão aí. É que eu vou começar uma interação aqui. Primeiro que eu tô passando um aperto aqui, porque esse programa só deixa entrar 10 pessoas. Daqui a pouco tá chegando o Kiko e a Francine. O Hélio tá do lado de fora. Só podem ficar 6 ao vivo ao mesmo tempo. No próximo, eu melhoro um pouquinho esse setup aqui, ou chamo só 6, de 6 em 6, mas, por favor, tenha paciência com o Pablo aqui, que eu tô ficando meio doidão com esse tanto de gente. Mas nós vamos responder suas perguntas, pessoal. Pode ficar tranquilo. O que eu estou tentando fazer aqui? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou trazendo pessoas que têm experiência em diversas áreas, que deixaram os seus afazeres, o seu tempo, para tentar contribuir um pouco com você que está assistindo. A maior dificuldade do brasileiro em vir para os Estados Unidos é falta de planejamento. E, às vezes, o teu planejamento vai vir a partir de experiências de outras pessoas. Verdade. Então, essas outras pessoas já erraram, você não precisa errar. Né? Você pode escutar essas histórias e tentar crescer nisso, né? Eu sei que aqui cada um tem a sua área, mas o nosso negócio aqui não é vender nada hoje para você. O nosso negócio hoje aqui é passar experiências para vocês de como foi para chegar até aqui, né? Ô, Pablo. O Francisco, quem falou? Eu, Roberta. Fala, Roberta. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante falar, que eu já vi que tem várias mulheres aí, e eu acho que eu sou a única mulher do grupo que é mãe. E antes da gente vir para cá, a gente é a única mãe que está morando aqui. A Bruna é mãe, mas está morando no Brasil. Isso. A gente acompanhou diversos canais, inclusive o teu, obviamente. E eu não lembro das pessoas comentarem com relação a escolas para crianças menores de 5 anos de idade. Como que funciona as escolas para crianças menores de 5 anos. Que as pessoas no Brasil têm uma ideia de que vai chegar aqui e que vai matricular o seu filho nas escolas públicas. Muito se fala de escolas públicas. Realmente, as escolas aqui, pelo menos na região que a gente mora aqui, é maravilhosa. Só que eu tenho uma filha que chegou aqui com 3 anos de idade e eu não poderia matricular ela numa escola pública, porque a escola pública estaria disponível para ela a partir dos 5 anos de idade. Sim, então, legal. Então, obrigatoriamente, eu tive que colocar ela numa escola particular, certo? E a escola particular não é barato. Isso aí eu acho que é importante a gente deixar claro. A gente vai falar sobre custo de vida. Segura o seu pensamento, Roberto. A gente vai falar sobre custo de vida agorinha e vamos entrar nisso aí, porque é bom para o planejamento. Uma pergunta aí para o Francisco. Francisco, quando você foi implementar a sua empresa, cara, qual foi você sofreu algum tipo de falta de receptividade ou, vamos dizer, rejeição por estar novo no negócio, por estar começando um negócio novo? Porque a maioria das pessoas que chegam hoje, ou ele quer trabalhar para alguém, ou que ele quer iniciar um novo negócio, né? E como é que foi a aceitação por começar algo que as pessoas ainda não acreditavam, ou tentar implementar um negócio novo, cara? Legal, uma boa pergunta. Então, assim, Pablo, a gente, na verdade, eu e o Nilo estavam buscando alguma coisa para empreender nos Estados Unidos, né? Basicamente que pudesse ser usada por qualquer pessoa de qualquer parte do mundo e que pudesse ser investida também, comprada por qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Então, a gente começou a fazer a nossa pesquisa aí, e aí um camarada que morava no mesmo condomínio que eu me deu um telefone de uma pessoa na Califórnia. Nós ligamos para essa pessoa, eu conversei com ela, e ela disse, olha, vocês não acham melhor vocês virem para cá, conhecer um pouco do mercado de ATMs, conhecer a nossa empresa? Legal. Fomos até lá, cheguei, a gente veio falar com o Sam, e a pessoa disse assim, com o dono, falei, acho que pode ser, acho que deve ser, não sei. Eu falei, era o dono da companhia, cara. O cara administra 15 mil ATMs, ele abriu a companhia inteira pra gente, né, Lilo? Mostrou todas as áreas. Então, assim, a gente teve realmente uma receptividade, assim, a gente sentiu uma diferença, né, nessa questão da receptividade do americano. Aqui, por
por conta do mercado ser muito vasto, muito grande, não existe aquele protecionismo, aquela coisa que a gente está acostumado a ter no Brasil, né? Cada um protege o teu negócio. Aqui a coisa ela é mais aberta, entendeu? Então as pessoas parecem ser um pouco mais abertas. Eu acho que mais ou menos nessa linha, né? Nós não tivemos realmente nenhum tipo de problema quanto à obtenção de informação. Isso foi muito surpreendente para a gente. Quem mais tem empresa aqui? E o legal daqui também, Pablo, e comentando isso, acho que o Francisco eles podem falar também, para você abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos é um processo muito simples e muito rápido, né? Ao contrário do Brasil, que, né, eu nunca tive empresa no Brasil, como eu vim para cá muito novo, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos não tem burocracia para você abrir empresa, é um país totalmente a favor do empreendedor, né? Aquele que ele tem as leis aqui, elas incentivam a pessoa a empreender, a abrir negócios. Então, assim, a gente abre empresa em 1 hora, a empresa está aberta, basicamente, né? Se você é residente aqui, se você é um pouco de fora, talvez demora uns 3 dias a mais para poder fazer o processo, mas é muito rápido e muito simples também, né? Então, é bem legal falar isso também, que você empreender aqui é bem legal. Essa facilidade é muito importante, e a facilidade de informação e de abertura, de receptividade, realmente foi surpreendente para a gente, porque a gente vem de uma cultura exatamente oposta, né? Tudo é tratado como segredo. Que eles demoram para fechar uma empresa quase 1 ano no Brasil, né? Então é coisa de louco. Botrel, você é um camarada que hoje auxilia algumas pessoas a abrir empresa aqui, né, cara? Uhum. E eu acho, vou falar uma coisa para vocês, o que eu percebo do empresário brasileiro e na pessoa que quer empreender nos Estados Unidos, tá? Falando dessa diferença de cultura. O brasileiro, ele é meio místico, na minha opinião, tá? Como que o brasileiro é meio místico? Ele vai abrir uma empresa, ele levanta a mão e fala, não, Deus vai abençoar, né? E aí ele vai e começa a empresa dele. O americano é planejamento, é pesquisa de viabilidade, é análise de mercado, é entender como é que as coisas funcionam. E o brasileiro, não, Deus vai abençoar, porque não dá para lutar contra o governo no Brasil. Então você tem que fazer praticamente tudo sozinho. Aí você acaba quase que deixado nessa área meio da fé. Não, eu vou que o negócio vai andar, né? E, na sua opinião, você vê muito isso do brasileiro também, cara? Isso é uma dificuldade mesmo de adaptação cultural dos brasileiros para cá? Infelizmente, sim, Paulo. A gente vê investidores, assim, às vezes com planos de investir mais de $500 mil, $1 milhão no negócio aqui, mas quer economizar $20 mil para fazer uma boa pesquisa de mercado, bom estudo de viabilidade, porque, não, eu já sei, meu produto é bom. Não tem a frase super recorrente, né? Não tem ninguém com um serviço ou um produto igual ao meu aí nos Estados Unidos. E essa pessoa sempre quebra a cara, porque o que você imaginar de negócio, aqui nos Estados Unidos é o lugar que você vai ter, né? Ou seja, a concorrência é absurda em todas as regiões. Então, ao mesmo tempo que é bonito você ver, porque o país ele é muito forte em praticamente todos os cantos, né? Ou seja, se você for lá no meio do Tennessee, você vai encontrar regiões de cidades pequenas, mas com shopping, com aeroporto, com hospital, Walmart, tudo que você pode imaginar vai ter lá, né? Então você consegue fazer polos regionais em qualquer lugar do país, né? Para o seu produto e serviço, você tem muita concorrência local, né? E às vezes o brasileiro ignora esses aspectos peculiares da característica da economia americana e acha que o produto dele é imbatível, ele vai chegar lá e vai ter demanda automática para o produto dele, né? Isso, infelizmente é muito complicado, e a gente entra numa outra coisa que o Porcel fala bastante, que é a questão do mindset, né? Você vir para cá, e eu vi até do Paulo também sobre isso. Como é que foi a história do cara que vim para cá, onde se joga futebol com a mão? Que o futebol deles é... Não tem quilo, tem a libra. Futebol. Não tem pé e não tem bola, né? Então só isso já são duas coisas que são bem diferentes, né? Mas só corroborando o que o Botrel falou, cara, que qualquer coisa que você pense ou abra, tem no mínimo 10 pessoas fazendo a mesma coisa. E às vezes alguns 2 já com um produto melhor que o teu, inovando. Então, mas por outro lado, o lado do governo aqui, como você falando um pouquinho do que você falou, não te ferrar ou não te puxar para trás, você consegue sobreviver com o teu negócio rodando ele, às vezes, num microambiente, rodando bonitinho no teu mercado local e tudo isso. Ou não, ou você bota ele para vender nos Estados Unidos todo. Isso é outro lado bom também, a parte logística que funciona, é barata,
não arrebenta o teu custo, a parte de frete, de envio, de nada disso. Então, o que você quiser abrir aqui, se assim, pesquisar e fizer direito e correr atrás, esse é o lado bom do brasileiro. O brasileiro trabalha igual um cavalo. E o americano tem muita questão da divisão. Cara, trabalho é trabalho, família é família. Às vezes eu tô do lado de fora brincando com meu filho aqui, das 5, 6 horas da tarde, tá chegando todo mundo. E os caras vão pra rua, no condomínio, para brincar com os filhos, e fazer essas coisas que eu não tinha no Brasil. Então o americano entende, cara, trabalho é o meio que eu preciso para eu ter uma vida boa. Ele não tem aquela... esse americano mediano não tem aquela ambição do tipo, meu amigo, eu tenho que dar certo, eu tenho que ser rico, senão meu filho não vai estudar em escola boa, eu não vou ter plano de saúde, eu não vou ter carro, eu não vou ter nada. Até porque, cara, se você analisar, no Brasil, para você atingir um nível, né, e a gente tem alguém falando assim, poxa, tá falando mal do Brasil. Não tô falando mal do Brasil, tá? O Brasil não precisa de falar mal do Brasil, né? A gente já sabe as dificuldades que o Brasil enfrenta. Mas o que acontece? Para você atingir um nível no Brasil, onde você tem uma qualidade boa, um carro bom, né? Vamos colocar um cenário aqui, um carrinho bom, morar num local onde você tem segurança e ter um emprego bom, você tem que estar ganhando um salário muito acima do que a maioria da população, porque o gap é muito grande entre quem não tem nada e quem tem alguma coisa. Aqui, como o Paulo estava falando, às vezes um garçom, ele tem isso, de trabalhar e chegar em casa e brincar com o filho na rua, porque o garçom mora no condomínio do dono do restaurante, dirige o mesmo carro que o dono do restaurante, visita os mesmos locais e os seus filhos vão para as mesmas escolas. Então, isso também, porque a gente fala disso, o pessoal pensa que é só como uma coisa boa. Agora, tem pessoas que sentem um baque com esse negócio quando vem do Brasil para cá. Eu tive... Paulo, eu ia falar uma coisa interessante sobre o que vocês estão falando, é que isso acontece, quer dizer, vamos falar agora de um viés econômico, isso acontece porque os Estados Unidos é um país muito mais estável, tem uma taxa de desemprego muito baixa, então o americano, principalmente o novo americano, ele se acostumou com essa prosperidade. Eu vou dar um exemplo de meu marido que está aqui assistindo, não está entendendo nada, mas está aqui assistindo. Eu sempre falo para ele assim, qual a sua preocupação amanhã, sabe? Ele não tem preocupação, ele trabalha com tecnologia, se ele ficar desempregado, ele pode trabalhar no mundo inteiro, eu brinco que ele pode ir até para a China, porque os Estados Unidos é o país que está aí no topo das pesquisas, do desenvolvimento de startup. Então, assim, o americano, ele se acostumou com essa vida de estabilidade econômica e a verdade seja dita, hoje para um americano qualificado, não estou falando, gente, o americano desqualificado, mas para o americano qualificado, é muito difícil ele ficar desempregado na economia do jeito que está e na economia dos últimos, sei lá, 50, 70 anos, hein? Isso é uma diferença, mas eu estava falando do mindset, Porcel. Você ficou um ano aí só analisando antes de começar a gerar dinheiro aqui no país, não foi, cara? Foi exatamente isso acho que o principal motivo deles foi o meu status. Uhum. E aí você, muito sincero mesmo, a gente já conversou sobre isso fora das câmeras e eu já confessei isso para vocês. Eu não tinha status de trabalho, eu estava esperando o meu parole, eu estava legal, mas eu não tinha a minha autorização de trabalho, nem de viagem. Assim que chegou, meu amigo, eu já meti o dedo no REC e vem, né, meu? Então, se deu a isso, a fazer de maneira legal, principalmente por fazer nas redes sociais, isso tem uma amplitude muito grande, né? E seria muito fácil toda e qualquer denúncia. E a outra foi sobre analisar e sobre fazer um planejamento e entender como é que os caras pensam. E tem sim uma grande diferença. Quero reforçar o que já foi dito aqui. Hoje eu abri uma live um pouquinho antes da nossa, só para falar do nosso planejamento digital de 2020, para as pessoas acompanharem e entenderem um pouquinho mais. É uma coisa que a gente fez em 2 horas, mas para se ter noção, a gente não terminou nem o primeiro trimestre, então eu recomendo mesmo que o planejamento, acho que é o nome do jogo, e aí eu separaria 80-20, 80 de planejamento e 20 de ação. E a história do mindset é exatamente isso. Ontem eu gravei um vídeo fazendo um comparativo do médico. Rapidamente dizendo, quando o cara vai no médico, o cara vira para você e fala assim, teu problema é no coração, você está com pressão alta, toma esse remédio.
esse remédio. Ninguém vira pro cara e fala assim, não, velho, meu problema é na unha encravada. Ninguém faz isso no médico, né? Mas quando o cara vem para os Estados Unidos, o cara vem achando que ele é o advogado, ele é especialista em imigração, ele vai abrir o negócio dele, ele não precisa de um broker, ele não precisa de auxílio nenhum. Aí o que acontece? Ele vem e quebra. Em todos os sentidos. Até no sentido emocional. Porque ele não se preparou para vir para cá. Porque tem uma grande fatia de quem ficou no Brasil e está vivendo a mesma ansiedade, quiçá pior. Porque tá lá, né? Não sabe como é que o pau tá torando aqui, né? Porque aqui você chora e a mãe não vê. E muitas vezes, várias vezes, eu não contei para minha mãe o quanto eu chorei aqui para não deixar ela mais preocupada lá. Então é uma responsabilidade nossa. Então vai esse mindset do brasileiro, que, volto também a dizer, a gente não está falando mal do brasileiro, não tem o certo e o errado, tem a diferença de mentalidade. O americano ele vai vir de maneira planejada. Então ele vai chegar, vai sentar com diferentes profissionais que estão aqui dentro e vai ser aconselhado por isso. O cara vai abrir um business de $500 mil, $200 mil e não investe 2, 3, 4, 5, 10%, seja quanto for, para ter uma orientação. Isso serve para a parte migratória, para a parte de direito, para o marketing. Eu falo que sempre tem um primo ou amigo do irmão que mora em Santa Rita do Passa Quatro e está estudando comunicação social e vai fazer uma ótima campanha no Facebook. Aí eu falo pro cara, vai mesmo lá no teu primo que ele vai resolver tua vida. E aí é a saúde da empresa, do negócio e da pessoa. E a pessoa vai se dar mal, velho. Aqui os caras não jogam para perder. Aqui é tiro, porrada de bomba ao mesmo tempo. Isso é fato. Se você não se inovar, não aprender, você vai ser engolido. Hélio, você que vem de negócios, Hélio, o que você já viu de empresário que chega aqui querendo tocar o negócio nos Estados Unidos com o mindset brasileiro, sem fazer uma adaptação cultural, quebrar, é muitos, né, cara? Então, infelizmente, Pablo, isso é uma realidade, né? É bem aquilo que o Porcel estava falando, né? E também o Jorge Potel tocou. Às vezes a pessoa vem com dinheiro e não quer gastar, às vezes, 5, 10 mil para ser guiado, praticamente ser guiado por um profissional que já está morando aqui, meio que já sabe um pouco o caminho das pedras, mas ele não quer, ele quer achar, muitas vezes ele já é um empresário de sucesso no Brasil, ele já tem o advogado dele, às vezes o time dele do Brasil, e existe, às vezes, muitos querem trazer o pessoal dele para cá, mas eu pergunto por empresa, mas eles têm alguma vivência, já moraram aqui? Não moraram aqui. Então, às vezes eles têm esse mindset de trazer o que está dando certo no Brasil, vai dar certo aqui, e às vezes, se ele começa a ser instruído pelos profissionais que estão aqui, tanto na área de, como hoje mesmo, eu passei um caso que eu passei por Jorge, porque eles tinham entrado de um jeito, começou tudo errado, e perderam dinheiro, estão perdendo dinheiro, e é engraçado que, Pablo, quando chega, não sei se já aconteceu com vários aqui profissionais, quando chega o caso em você já chega para apagar incêndio, né? O caso já... Aí eu tive que até passar esse cliente para o Jorge Botel, porque a questão de imigração e questão de business plan, não fizeram business plan, na verdade. Então, a importância de você ter acompanhamento, aquilo que o Porcel falou, aquilo que o Jorge falou, às vezes tem cara que quer gastar 500 mil, 600 mil, até 1 milhão, e não gasta 20 mil para um profissional que vai ganhar. E eu falei hoje no meu escritório, eu estava atendendo uma cliente que queria comprar um negócio, e eu expliquei todos os custos que tem para comprar um negócio. E eu expliquei para ela que um dos principais pontos-chave ao comprar um negócio é você pagar uma auditoria. E a auditoria custa, no caso, pagar um auditor, um contador, um CPA, que é um público contador, para fazer a auditoria. Dentro do período de comprar uma empresa, você pode colocar um due diligence, e ela estava investindo um valor razoável, né, como empresa, mas ela estava achando caro pagar o contador. Eu falei, olha, você está investindo X, você precisa ter esse auditor para saber se a empresa realmente está dando aquele valor líquido, porque se não está dando valor líquido, ou a gente ajusta o preço de compra, ou a gente cancela a compra. E é exatamente isso. Muitas pessoas não fazem esse dever de casa
e acaba perdendo dinheiro, e depois só descobre, comprou, por exemplo, um ano passado, teve uma pessoa que comprou uma empresa, pagou numa empresa 250 mil, e depois que comprou a empresa, descobriu que a empresa não valia 250 mil, na realidade valia 100 mil. Então, na realidade, ele de cara perdeu 140 mil, Pablo. Entendeu? Mas é aquilo que é o famoso que o barato sai caro, né? Se você pagar muito barato, você vai ter que pagar 2 vezes. E, na verdade, o que acontece? Isso é tudo uma questão cultural, né? Porque, como eu falei, lá no Brasil, você está acostumado, às vezes, a fazer as coisas sem muito planejamento. O camarada vai, né? E aqui, ele não acha que há necessidade de fazer isso. E ali que devia, né? Porque a cultura é outra, a língua é outra, a forma de proceder, a legislação é outra, né? E não adianta tentar fazer as coisas da mesma forma como você faz no Brasil e chegar aqui sem uma adaptação cultural, porque eu sempre digo o seguinte, você tem 4 pontos para você tentar empreender ou empreender nos Estados Unidos. Primeiro, está falando o idioma. Segundo, é adaptar a questão cultural. Terceiro, é entender a legislação do país. E quinto, é entender muito bem quem são os teus competidores, porque aqui nada se cria, tudo se copia e melhora aquilo que já existe, né? O Francisco, você tinha levantado a mão, cara? Exatamente. Corroborando o que o Paulo comentou, né? O sonho, ele não é um sonho americano, é um donut, né, na verdade. Aqui a história ela é outra, né? Então, um outro ponto que eu sempre comento muito é o seguinte, que é para a gente fazer uma reflexão, né? Para todo mundo que está assistindo a gente aí, que pensa em empreender um dia nos Estados Unidos, que pensa em vir para cá. Até geograficamente, o Brasil ele é vertical e a América ela é horizontal, né? Então, o que isso quer dizer, né? Aqui, basicamente, todo mundo tem acesso a tudo. Você não tem aquela disparidade grande que a gente está acostumado a ter no Brasil. Então, você que está pensando em vir para cá, você que está nos assistindo e que realmente possa ter isso em mente, que aqui as coisas realmente são mais horizontais do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Acho que esse é um ponto bastante importante a ser levantado e que pode ajudar bastante na análise, seja do empreendedor ou seja da pessoa que somente quer mudar para os Estados Unidos e trabalhar por uma companhia americana, por exemplo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Verena, daqui a pouco acho que ela vai sair, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre investimento para Bruna e para Verena, né? Vou deixar o Potrel aqui também, porque ele também entende disso. Mas, Bruna... Meu mentor. Bruna e Verena, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O brasileiro está acostumado, eu sei que hoje o pessoal vai falar assim, gente, no Brasil já não está dando o que dava mais antigamente de rendimento, de aplicações e tudo isso, né? Você sofre muito isso com tentar convencer o empresário brasileiro, o brasileiro a investir nos Estados Unidos, onde você talvez não tenha um rendimento que tenha um ganho tão alto quanto o Brasil, mas você tem uma segurança maior, onde, se você pegar o gráfico, por exemplo, de inflação desse país aqui, ele é assim, exatamente como o Francisco falou, né? É bem vertical, o negócio não sobe. Aliás, as coisas normalmente descem. Você vai no local, o leite está um preço hoje, semana que vem você chega lá, desceu o valor, você não sabe o que aconteceu. É muito difícil fazer o empresário brasileiro entender que mesmo que talvez os ganhos não sejam tão altos como ele espera, mas quando você investe numa nação onde a economia é tão estável, é diferente o retorno, né, Verena? Então, para o cliente que vem investir nos Estados Unidos, eu sempre digo que a busca dele é completamente diferente, não é um retorno financeiro que ele busca. Ele busca estabilidade política, estabilidade econômica, e também porque o real, ele tem uma situação inversa com o dólar, ou seja, quando o dólar sobe, o real ele desce. Então, o investidor que está no Brasil, o que ele busca? Ele busca equilibrar a carteira de investimento. Por quê? Vamos dizer que na época da delação de Joesley Batista, né, que o dólar saiu de 2 e 5, eu não lembro exatamente, mas o dólar subiu aí uns 10%. Então, se ele tivesse a metade do patrimônio dele investido em dólar, ele teria esse equilíbrio na carteira dele. Hoje mesmo, os clientes que têm investimento aqui nos Estados Unidos em dólar, ele tem liquidez, porque ele pode hoje resgatar o que ele tem aqui com dólar 4,35, mesmo que ele tenha investido em bonds, ele tem aí o ganho cambial. Então, o investidor brasileiro, quando ele bota o dinheiro nos Estados Unidos, ele busca outras coisas. Segurança, estabilidade política e econômica, a situação inversa do real com dólar, ele busca sair desse risco do Brasil, porque hoje o Brasil tem um risco
econômico muito alto. Então, o brasileiro, eu sempre falo com o cliente assim, doutor, imagina que o senhor hoje tem toda a sua vida no Brasil, as suas empresas, seu dinheiro na XP, seu dinheiro no Bradesco, seu dinheiro na Caixa Econômica, imóveis. Então, se alguma coisa acontecer com o Brasil, vamos dizer que tenha um golpe político, a gente está vendo aí a situação da América do Sul, né? A gente está vendo a Argentina, o Chile, a Venezuela. O Brasil é um país com uma estabilidade muito alta. Então, a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã. A gente passou aí quantos anos de PT aí no governo, né? Então, o investidor, quando ele busca os Estados Unidos, ele busca realmente a diversificação do patrimônio e ir para uma ilha segura, como eu chamo, né? Botar o dinheiro dele numa ilha segura. É proteger parte do patrimônio. Você, Bruno, você, além de conhecer o empresário americano, você também é suíça, né? Sua família é suíça. E a agressividade do investidor brasileiro, às vezes, espanta economias que são tão estáveis, né? Eu falo isso porque eu, às vezes, ofereço. O cara pergunta, Pablo, quanto que dá de lucro aí uma casa alugada? Eu falo para ele, a casa de 0,5, 0,6 líquido ao mês. Ele fala, pô, mas isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Aí eu pergunto, cara, e no Brasil, quanto é que tá dando um aluguel residencial hoje, né? Eu falo, não, mas eu ganho mais dinheiro nisso e naquilo, né? Você sente isso, até porque você trabalha com EB5, né? Você sente muito isso, essa diferença do mindset das pessoas, para entender como é que funciona a cultura de investimento aqui também, né? Com certeza. A primeira coisa que eu falo, e complementando o que a Verena falou, na verdade, o início é reeducar o cliente, né? Principalmente o cliente de EB5, que ele está mudando a vida dele, todo o patrimônio dele para os Estados Unidos. E você pode ter certeza que depois de fazer o EB5, quase 100% do patrimônio móvel, pelo menos casas, tudo que ele tinha aqui, que antigamente se ganhava muito dinheiro, ele começa a vender tudo. Ele começa a ficar desesperado porque ele nem sabe em quanto tempo ele vai conseguir vender. O problema já começa a partir daí. Ele coloca para vender e o desespero dele começa porque ele não consegue vender. E então eu acho que o primeiro ponto, tem uma coisa muito bacana no Brasil, que é essa educação financeira que está vindo. Mas em complementação do que a Verena falou, está todo mundo focado em ganhar uma renda passiva diária e viver de investimento. O americano, você também tem essa forma, mas é uma forma diferenciada, é você assegurar patrimônio, é você ser mais pé no chão, é uma forma, assim, um pouco menos desesperada do que um pouco do que a gente tem e o que a gente pensa. Mas, aos poucos, e lógico, com essas oscilações políticas e econômicas do brasileiro, está mudando muito a mentalidade. Pelo menos o cliente está começando a ficar mais aberto a entender que a forma de investir nos Estados Unidos e o retorno é totalmente diferente. E mesmo assim, com as nossas baixas taxas, estão ficando tudo parecido. E não é só investimento, né? Tudo, porque depois que o pessoal tem acesso a vídeo, a matéria, a Facebook, a Instagram, hoje os caras sabem o mínimo de Estados Unidos, né? Eu lembro que quando eu vim para cá, Júlio, também quando você veio para cá, não existia canal de YouTube, não existia nenhum tipo de informação online. Eu lembro que o pessoal ia na loja que tinha no centro da cidade, lá em Boston, lá em Massachusetts, alugava fita cassete, fita de VCR, né, de videocassete, para assistir Jornal Nacional Fantástico da semana anterior. Não, e um dos motivos que o Luiz começou a tentar colocar esse tanto de empresário junto aqui para criar informações legais para a galera foi exatamente para isso, tentar passar informações que vão além daquilo que você está vendo rotineiro. O que acontece hoje na internet, gente? Você que está assistindo a gente, vamos ser sinceros. As pessoas, normalmente, elas criam alguma coisa na internet para vender alguma coisa. Muito poucos vão criar algum material online, alguma coisa, para passar informação sem nenhum tipo de segundas intenções. A maioria, tanto é que hoje a maioria dos canais de YouTube grande aqui dos Estados Unidos, eles têm alguém que eles pagam para fazer propaganda, para aparecer nos seus canais. Então, eu sei que é difícil encontrar informações legais. Eu mesmo fui enganado com o valor do carro, com o juro que você pagava em carro, uma série de coisas. Você tem uma noção, aqui é ilegal você cobrar mais que 29% de juro ao ano, né? É crime federal, passa a ser crime federal. Mas os caras dão um jeitinho de te cobrar exatamente os 30% quando você vai comprar, por exemplo, um carro lá na loja dele. Né? Quem aqui já pagou, Júlio, o Buy Here, Pay Here?
Não, quase, mas não. Mas já caí na mão de pagar 22% de juros em carro, com o meu primeiro carro no high school, né? Mas é assim, né? Eu acho que uma coisa legal daqui, acho que para quem está escutando, quem está falando nessa questão de planejamento, né? Eu atendo muito cliente que vem de fora e o pessoal, né? Muita gente vem com planejamento, vem, né? O processo, né, de legalização, já todo um processo, vem, abre empresa, traz empresa, inicia um negócio ou vem trabalhar para uma grande empresa aqui. Mas o que é engraçado aqui que eu tenho visto, eu tenho dois tipos de cliente. Eu tenho um cliente que ele já mora aqui há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30, é o brasileiro, e tem o brasileiro novo que chegou, que está começando a trabalhar aqui e a investir. O brasileiro que veio para trabalhar há 20, 30 anos atrás, é muito legal as histórias das pessoas, porque assim, eu tenho um cliente que ele veio para cá, ele veio para trabalhar, não tinha família, não tinha muitas condições, ele veio naquele, né, veio aqui, ele ajeitou a vida dele, ele começou a trabalhar, eu lembro que a história dele, ele me contou que ele limpava vidro de lojas. Ele ia bater na porta de uma pizzaria e falou, posso limpar seu vidro? Ele ia lá e limpava o vidro, né? Aí cobrava lá 60, 70 dólares. Aí no vizinho dele, olha, eu acabei de limpar o vidro da pizzaria do lado, posso limpar seu vidro também? E ele falou que aí foi. Aí um dia ele contratou um ajudante, aí passou mais um tempo, ele comprou uma caminhonetezinha para ajudar ele, depois ele contratou outra pessoa, e de repente, 2, 3 anos depois, ele estava numa empresa legal, montando, prosperando, e nisso, assim, então, assim, eu acho que aqui, como eu falei, né, a pessoa, se ela vem, ela trabalha, tem essa garra, ela consegue vencer e destacar, né, porque o empreendedorismo aqui é valorizado, as pessoas aqui têm oportunidade, né, e o americano, ele valoriza isso também, então, é bem legal a gente ver isso aqui nos Estados Unidos. Ô, Júlio, ô, Pablo, eu queria ressaltar uma coisa. Muito se fala em empreendedorismo, e está bem na moda essa coisa do empreendedorismo. Na verdade, o que as pessoas estão fazendo é vendendo seus produtos e seus serviços, não é mesmo? Uhum. Eu acho que o que deve fazer parte desse planejamento, principalmente quem está vindo abrir uma empresa aqui, e as pessoas não fazem esse planejamento, é justamente proteger as suas marcas. Isso deve fazer parte do planejamento de uma empresa. Porque a gente tem visto muita empresa chegando, tá? Já os seus produtos já no mercado há muito tempo e daqui a pouco precisam trocar essas marcas, mudar o rumo dos seus produtos, das suas marcas. E aí o investimento se perde. Por muitos anos investido se perde. Então, essa questão de marca também deve fazer parte desse planejamento. Isso também deve estar dentro do business plan da empresa. Claro, eu acho que isso também... Eu acho que talvez está faltando, sabe o quê? O que acontece no Brasil? No Brasil, o sonho de todo mundo é passar no concurso público e ficar tranquilo, porque pela falta de estabilidade que tem no mercado brasileiro, né? E aí o cara chega para aqui, ele tem duas opções, né? Ou vai trabalhar para alguém, e normalmente quando você chega do Brasil para cá, independente dos seus selinhos, né, das suas patentes, você vai começar do zero, né? Não adianta. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você chegou, pega a caixinha de conhecimento que você tem do Brasil, não joga fora, não. Pega ela e coloca num canto aqui e começa, como um bebê, a aprender tudo novamente, tá? Seja como funcionário ou seja como um empreendedor. Aí eu acho que o que está faltando às vezes, e eu até vou dar essa ideia pro Luiz aqui, talvez falta o camarada, a gente aqui que está tentando fazer informações legais, colocar um de A a Z. Como preparar, se você quer empreender, como preparar? O que eu vou precisar? Boa, bem legal. Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de um estudo de viabilidade. Beleza, aqui tem 4, 5 empresas que fazem estudo de viabilidade. Eu vou precisar de trabalhar o meu mindset, entender como o americano pensa. Então, para isso precisa de exercícios, né? O que você ia falar, Luiz? Agora eu termino meu raciocínio, mas pode falar o que você ia falar. Não, bacana isso. E uma coisa que eu tenho observado muito com essa imersão
ajudando o pessoal aí a pensar, a desenvolver, a buscar informação, nós temos muita informação boa e séria na internet. Tem os oficiais informando, visto que é um grande ponto, né? É muito delicado, as pessoas não podem falar, quem tem que falar é o advogado de imigração sobre visto, mas tem site como do governo americano, tem o site da Embaixada Americana no Brasil em português. O que existe muito também, Pablo, é que as pessoas gostam de acesso muito fácil, as facilidades, o jeitinho, e às vezes ouvem profissionais, não gostam das respostas, encontra outra pessoa pelo caminho, recebe uma informação que gostou de ouvir e cai nesse ponto. E aí chega lá na frente, poxa, o brasileiro me enganou. Na verdade, o que eu falo hoje é que nós não podemos nos enganar, nem deixar as outras pessoas nos enganarem. Para isso, tem informação de qualidade, tem profissionais bons, competentes no mercado. Por exemplo, o Hélio que está aqui é um business broker. Você não paga pelo serviço dele. Se você quer comprar um negócio, consulte um profissional. O Pablo, se o cara quer comprar uma casa nos Estados Unidos, ele não vai pagar pelo teu serviço, correto? Quem paga ou é a construtora, a imobiliária, a incorporadora que vai pagar você. Não quem está comprando a casa. Então, aqui você tem a oportunidade de ter informação de qualidade, profissionais competentes, licenciados, e não necessariamente você precisa pagar. Mas as pessoas sempre estão buscando uma forma do mais simples, mais fácil, que quer ouvir, e isso tem que tomar um grande cuidado. Mas o que eu estava dizendo é exatamente isso. A gente que está aqui, e assim, a intenção é o quê? Porque assim, gente, vender, tem vendedor para todo lado, sabe? Eu sempre digo isso. Você tem um vendedor em cada esquina. Corretor de imóveis, por exemplo, o que eu faço aqui, tem um em cada esquina. Gente que faz o trabalho que o Porcel faz, tem um em cada esquina. Qual que é o diferencial? É quem é você. Hoje você vende quem é você, né? O que você tem a oferecer além do que todo mundo está oferecendo? Então, é o que eu sempre digo. Você quer trabalhar comigo? O corretor fala, Pablo, me passa lead, me passa cliente. Eu viro para a pessoa e falo assim, tá, mas o que você está oferecendo? Você como uma pessoa. Não está interessado só na comissão. Por isso que eu estava falando para você que a gente talvez preparar uma lista, até você, Luiz, do que o cara precisa, como abrir empresa, quais os tipos de empresa, porque falta informação até para isso, né? Não tem informação, às vezes, nem para o tipo de empresa. Falta, por exemplo, a proteção da marca que a pessoa quer fazer, o que a Roberta estava falando, né? Então, montar. Aí, o que você faz? Coloca ali opções de profissionais para a pessoa ir bater um papo com aquele profissional e sentir se aquele profissional está ou não dentro das expectativas que essa pessoa tem. A gente está falando mais cedo de criar lá na plataforma o Perguntas e Respostas. Eu tenho vários aqui, a gente está fazendo, e vamos somar. E essa dica de indicar o profissional também é bem bacana. Vamos colocar assim. Legal, show de bola. Agora, uma coisa, gente, que eu vou perguntar, até para o Kiko também, que o Kiko vem para cá desde 1990. E quem não está aqui, está até aqui nos bastidores, eu vou fazer essa pergunta. Porque a gente fala muito das dificuldades, adaptação cultural. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o filho. Vamos responder as perguntas das pessoas agora, pessoal. Dentro de 7 minutos eu começo a responder as perguntas de vocês que estão nos assistindo aí. Mas uma coisa que a gente, às vezes, não frisa tanto por querer instruir as pessoas é que esse é um país de oportunidade, né, cara? Sim. Esse é um país onde a pessoa, com muito pouco, ela consegue vencer. E vencer, assim, a grande parte da população consegue ter sucesso aqui. Você monta coisas simples e consegue sustentar uma família, consegue sustentar a tua vida. O teu custo de vida é muito mais baixo, né? Eu acredito que você que é um cara que provavelmente no Brasil, até por ser conhecido por onde vai, tinha um custo de vida muito mais alto do que o que você tem aqui hoje, né, cara? Você sentiu um impacto nessa diferença de custo de vida lá para cá? Cara, eu confesso a você que, assim, é um choque tão violento de realidades, né, que acho que até isso as pessoas, de repente, podem demorar um pouco a assimilar. No decorrer da minha vida, da minha história, principalmente da minha carreira pública, né, a gente foi conquistando coisas, espaços, e obviamente a questão financeira
também foi sendo favorecida, né, conforme as coisas foram acontecendo. E, de fato, no Brasil você tem um custo de vida, né? Na verdade, tudo lá custa muito caro, mas eu vou um pouco além. Eu acho que o grande fator, né, a grande diferença de um país para outro nesse quesito, é a questão do poder de compra do dinheiro deles. Eu cheguei a dar um exemplo lá no MD1, né? Alguns meses atrás, nós fizemos uma comparação que foi bem simples. Nós pegamos aqui a média hoje do salário mínimo, né? A gente ainda tem aquela coisa do 7 e pouco ser o salário mínimo estipulado pelo governo, mas assim, aqui na Flórida, principalmente aqui em Orlando, onde a gente está, o salário ele está mais ou menos na casa dos $11, tá? Esse aí está mais ou menos 11, 12 dólares, é mais ou menos o que está se praticando nesse mercado aqui. Se a gente pensar num salário normal, um americano que ganhasse um salário mínimo nestas condições ia ganhar lá seus $1.200, tá? Digamos que vamos aplicar esse mesmo valor para o Brasil, né, em torno de R$1.000 o salário mínimo no Brasil. A gente foi no Walmart, num supermercado normal, como no Brasil a gente tem o Extra, o Pão de Açúcar e todas as redes de mercado, e a gente fez uma comparação e mostrou. A gente pegou 1 litro daquela água Perrier, né? Uma água famosa, uma água requintada, uma água cheia de frufru, né? Como diriam meus amigos chiques dessa live, que não posso me qualificar. Cara chique, né? Não posso chegar no mesmo nível. Mas enfim, nós mostramos, olha lá, nós mostramos que, na verdade, no Brasil, né, 1 litro dessa água Perrier, num mercado que nós buscamos ali na hora online, 1 litro dessa água Perrier, ela estava custando mais ou menos, num packzinho de garrafas menores, mas dava 1 litro no total, R$80. Então a gente entende que R$80 a você, brasileiro, que está acompanhando essa live, você que ganha um salário mínimo, você conseguiria comprar mais ou menos uns 10 a 12 litros dessa água, certo? Mais ou menos R$80, a R$1.000 o salário mínimo, mais ou menos uns 12 litros, 13 litros dessa água é o que um salário mínimo do brasileiro que trabalha 30 dias compraria. Aqui nos Estados Unidos, contando um mesmo salário, que geralmente o americano ganha mais que isso, mas vamos usar como base, 1 litro dessa água no Walmart custava $1. Então, se no Brasil o cara compra 13 litros com um salário mínimo, aqui ele compra 1.200 litros. Então, incrível, né? É uma diferença tão grotesca do poder de compra da moeda americana, o que obviamente gabarita uma qualidade melhor de vida. A própria questão dos financiamentos serem algo muito utilizados aqui, aliás, é ruim é o cara que paga à vista aqui, né? O bom pagador americano é aquele que parcela tudo, paga direitinho. Então, assim, tudo isso gabarita uma melhor vida, com certeza, né? Mas desde que ela tenha sido pensada, planejada, pensando que todos são imigrantes, né? Então, assim, tem que se entender que nasceu-se numa cultura, cresceu-se numa cultura, e a hora que você passa a entrar dentro de uma nova realidade, você precisa estar pronto e preparado para aquilo, mas certamente o desfrute daquele novo momento vai ser gigantesco. Eu vejo isso porque o brasileiro chega, e aí é um problema, que eu vou falar para você que está nos ouvindo aqui agora, e nós vamos abrir para as perguntas. O maior problema é você viajar na maionese quando chega nos Estados Unidos. Porque você tem acessibilidade, a diferença de custo de vida é tão grande, e aqui as coisas são tão acessíveis, que aí você começa a perder um pouco a noção das coisas. Sim. Eu vejo cliente chegando aqui, e o camarada, ele poderia comprar um carro X, mas ele compra o carro Y e o Z, né? Porque lá no Brasil o Y e o Z dava para comprar o X aqui, né? Então, assim, você também tem que encontrar um balanço nisso aí, para você não viajar na maionese. Até porque não é todo mundo que tem um caixa eletrônico na garagem de casa, não é verdade? eu sabia que isso ia chegar em alguma hora em mim. Cash limitado aí, ó. Ilimitado, desbloqueada, com a chave na gaveta do criado mudo da cama. Não paga taxa para sacar dinheiro. Surcharge free. Ô, Potrel, quanto que custa para fazer uma pesquisa de viabilidade boa hoje, cara? Uma pessoa fez uma pergunta aqui. Eu acho que a pesquisa de viabilidade ela tem que estar proporcional ao teu nível de investimento. Não adianta falar que se uma pessoa está abrindo um pequeno negócio na faixa de $150 mil, 100, $150 mil, falar, não, faz uma pesquisa de $20 mil, que seria uma pesquisa mais completa, talvez não seja proporcional, né? Acho que a gente tem também que ir no nível de profundidade adequado ao tamanho do bolso e do investimento que a pessoa está fazendo, né? Eu acho que existem... Não, me fala um valor aí.
cara? Pesquisas secundárias, acho que a partir de $5 mil você já consegue ter aí uma boa noção de um profissional que está vivendo a realidade da economia americana. Ele vai fazer pesquisa secundária, não vai a campo, tá? Mas o céu é o limite em pesquisa, né? A gente, por exemplo, já fez projetos aqui de $35 mil, mas incluindo com pesquisa de campo, mapeamento de fluxo na frente do ponto, para ver se aquele lugar onde a pessoa estava investindo tinha um fluxo de pessoas alinhado com o perfil do negócio dele, né? Então, tem para todos os bolsos aí, né? Legal. Pessoal, vamos abrir para as perguntas aqui, tá? E aí, enquanto a gente está abrindo para as perguntas, eu quero perguntar uma coisa sobre filhos aqui. Vamos ver aqui quem tem filhos aqui nos Estados Unidos. Kiko, você não fez filho ainda, né, Kiko? Não que eu saiba. Não, eu não tenho filhos. Francisco, você tem filho aqui, né, cara? 2 indo pro terceiro. Tá indo pro terceiro, né, Francisco? A adaptação foi muito difícil pro seu filho aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa, Pablo. Eu acho que nós sofremos mais do que eles, tá? Então, assim, as crianças, elas se adaptam muito rapidamente aqui nos Estados Unidos. O lance da língua é um lance que, nas escolas, né, existem aí 2 níveis, né? O ESOL, né, que é aquele nível onde se fala que o inglês é a segunda língua, onde as professoras falam uma segunda língua, que geralmente é o espanhol, no caso nosso, da Flórida aqui. Isso ajudou bastante o Felipe na chegada, porque quando nós chegamos na América ele tinha 4 anos, mas eu acho que realmente as crianças assim não sofrem muito com essa questão. Eu vejo uma grande mudança em relação, falando de criança, em relação ao Brasil que a gente estava acostumado. A proximidade dos primos, a proximidade dos amigos vizinhos, sabe, aquele lance de ir um na casa do outro, de ter aquele relacionamento mais próximo, isso sim é uma coisa que aqui é bastante diferente. Então, assim, a gente vê uma grande diferença em relação ao Brasil. Mas, no geral, eu diria que meu filho se adaptou muito bem, sim, na escola, com o inglês, com a língua, né? E, obviamente, o inglês deles é sempre melhor que o nosso, né? Não tem jeito, não dá nem para comparar. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Chegaram em casa chorando, pai, eu não aguento mais isso, eu quero ir embora, eu quero voltar. Não aconteceu isso, não? Olha, o Felipe não, ele nunca teve esse tipo de comportamento, não. Já a esposa, sim, né? Então, detalhe importante para você que está pensando em vir para a América e está nos assistindo. Primeiro passo, negocie com a sua esposa, ok? Eu acho, Francisco, complementando, eu tenho uma Maria Antônia, mais ou menos a idade do teu, né? Realmente, para os pequenininhos, não há nenhuma dificuldade, o inglês é perfeito, nós temos, inclusive, que insistir no português em casa, porque senão ela só quer falar inglês, né? Mas eu tenho uma filha de 15 anos, que eu acho que ali nos 6 primeiros, que aí foi completamente diferente, pela idade, já na adolescência, então já tive um pouco mais de dificuldade com adolescente, mas que também ao longo do tempo foi criando amizades, foi se introduzindo na cultura deles. A língua no começo foi um pouco mais uma barreira, porque tinha que traduzir na escola, mas assim, passado ali os 6 primeiros meses, já conseguiu se adaptar e hoje está super adaptado. Legal. Olha só, vou fazer um parêntese aqui. Tá sentando aqui comigo o Nilinho, que é filho do Nilo, e que chegou aqui. Quantos anos você tinha, Nilinho, quando você chegou aqui? Eu cheguei aqui com 10 anos. Fala um pouco pro pessoal que está assistindo a gente aí, qual foi a tua experiência, as tuas dificuldades? Eu acho que é mais ou menos na linha do que a Roberta comentou agora, né? Então, a pior parte de vir para cá sendo criança é a língua, né? Que você chega sem saber muito, as amizades que deixa para trás, se adaptar a uma nova escola, uma nova cultura, fazer novos amigos. E na escola, enfim, você sentiu alguma dificuldade no geral, assim? Eu sentia mais para me comunicar com as professoras, com as pessoas. E hoje, passado quase 5 anos aí, como é que tá a tua experiência? Agora é completamente diferente, é mais fácil, é muito melhor aqui do que era no Brasil. Já mudou o mindset. Legal, valeu, cara. Obrigadão aí pela tua participação, viu? Imagina. Show de bola. Uma pergunta aí, Porcel, você
talvez você consiga responder isso aí, cara. Cara, eu não tenho criança, né? Não, eu falo a pergunta que está aí na tela agora. Dá uma olhada na tela. Como funciona o mercado de cursos online nos Estados Unidos? É para fazer a pesquisa de mercado também? Cara, olha, eu vou até pedir uma ajuda para Botrel. Como é que seria essa pesquisa de cursos online? Eu vou te contar como eu faria aqui, mas eu acho que o Botrel é um grande especialista porque ele é focado nisso. Onde eu olharia onde eu começaria essa pesquisa? Nas plataformas que vendem esses cursos. Por exemplo, tem uma plataforma no Brasil, que é o Hotmart, então você vai ver lá quais são os cursos que estão mais em alta, que mais vendem, que, enfim, tem um comissionamento maior, assim como o Hotmart, como uma boa plataforma de venda de cursos. Aqui nos Estados Unidos também tem algumas. Eu começaria a minha pesquisa por aí. Botrel, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Aqui, os caras jogam muito duro nesse mercado, né? Tanto que nosso maior foco não é concorrer com os americanos. Nosso maior foco é atender muito bem os brasileiros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em Portugal, quem realmente quer fazer dinheiro utilizando as redes sociais, o mundo digital, mas não é concorrer com os americanos. A gente tem planos, sim, para o futuro, mas aqui os caras jogam muito duro. Foi aqui que nasceu a parada, então a gente sabe que aqui é um pouco mais difícil. Eu começaria por aí. O que você acha, Botrel? Só tem, Gilberto, desculpa, Botrel, aqui do lado das perguntas que eu estou vendo ali, o Gilberto Franzoni falou, com 10 milhões de dólares eu posso investir no que nos Estados Unidos? Em mim. Com 10 milhões. Vai aqui, ó. E aqui, 10 milhões de dólares. Ô, Kiko, esse é um cliente meu. Ele comprou imóvel aqui comigo e é um cara que é bem assíduo, assiste aqui a gente. E provavelmente vai passar a assistir vocês aí também. Legal. Mas investe na gente. 10 milha. Dá para comprar o MD1, o @porcel.oficial, leva ainda o vídeo surpresa, leva também o Pavlos Paria, leva o Botrel, leva a Roberta, registra as marcas, ainda sobra dinheiro para comprar um Anual Pass aqui na porra. Se bobear, dá para comprar um American Park aqui que deve estar. Dá. Legoland, dá para comprar Legoland. Já sobra comprar Legoland para as crianças brincar enquanto isso. Você pode me contratar como dublê, tá? Bom, vamos lá. Porcel, o que eu acho, né, a primeira coisa é para quem que essa pessoa está querendo fazer os cursos, né? Qual que é o público-alvo? No teu caso, você está focando, né, no público, né, do brasileiro, né? Então, por isso, primeiro eu vou competir localmente, estou mirando no Brasil. Mas, sim, já conversamos com pessoas que estão querendo fazer cursos técnicos aqui, por exemplo, online, aqui nos Estados Unidos, né? E aí, acho que a segunda dica seria o seguinte, né? Traz um especialista dessa área para ver onde que... Acho que existe aquele mito, o consultor tem que saber tudo, né? O consultor nunca sabe tudo. Então, acho que o grande segredo de um bom trabalho, né, de estruturação de uma pesquisa de viabilidade é trazer para o time que está fazendo esse estudo pessoas que estão no dia a dia e atuando nesse mercado, né? Ou seja, se você tentar fazer tudo sozinho para o projeto ficar mais barato, você vai perder em qualidade. Então, sempre trazer um especialista que já atua no segmento. Se o teu público for americano, traz um americano para dentro do projeto para você falar a mesma língua, né? Então, acho que de bate-pronto seriam esses dois comentários que eu faria. E acho que uma coisa que é válida, desculpa te cortar, colocar dentro de um projeto como esse, a gente passou um tempinho na área de consultoria também, hoje a gente não está mais nisso, eu acho que escutar muito o cara final que vai cortar o cheque. Eu acho que dentro de um projeto ele vai ajudar muito, porque muitas vezes a gente modela alguma coisa dentro de casa e só não alinha com os alemães, né? Então acho que essa é uma grande sacada, conversar bastante com o público final. Concordo, totalmente. Um cara mandou aqui, uma pessoa mandou uma pergunta, e essa foi direta aqui para mim.
músico. E ele perguntou se ele já ouviu falar que na área da música é diferente do que qualquer outra área, porque o músico não precisa falar muito inglês e não está adaptado à cultura. Se ele acha que ele conseguiria, como ele é um bom músico, se ele conseguiria ganhar um bom dinheiro, um músico brasileiro vindo para cá hoje, com documentação legal, permissão de trabalho. Você conhece bem esse ramo, né, cara? Cara, eu acho que, na verdade, o não falar inglês bem ou usar qualquer tipo de pretexto de desqualificação ou de falta de qualificação em algum desses sentidos como um argumento que qualquer segmento possa ser utilizado para um benefício, eu acho que não é um bom recurso, a não ser que o cara fale assim, eu vou para os Estados Unidos porque eu quero morar nos Estados Unidos, mesmo que legalmente, vou tocar em barzinho, vou tocar em restaurante, vou tocar na noite, assim. Pode ser que consiga levantar um dinheiro, né? Eu vi no bate-papo aqui também, estávamos falando até, eu não sei se o Paulo chegou a contar a história, mas como eu peguei, foi bem na hora que eu cheguei no bate-papo, eu vi que você estava comentando alguma coisa sobre o porteiro que come no mesmo restaurante, que frequenta os mesmos lugares, essa coisa toda. Então, assim, é óbvio que se você se tornar um músico que vai tocar no barzinho, no restaurante, etc., isso não é mérito nem demérito de forma alguma, mas eu diria que você poderia ter uma qualidade de vida padrão. Agora, se você quiser ganhar muito dinheiro, como foi a pergunta, eu acho que aí a qualificação ela é requerida sim, não só como um bom músico, mas como falar o idioma, como ter bons contatos, como ter boas influências, como ter boas referências. Então, assim, nenhum segmento, né, e a música se enquadra em um segmento, né, ela admite grandes, principalmente nos Estados Unidos, grandes êxitos, ou êxitos muito significativos, se por trás disso não tiver toda uma qualificação, o que aqui nos Estados Unidos inclui, obviamente, o idioma. Né? Aliás, esse papo de não falar o idioma e dizer, eu me viro de alguma forma, ok, se virar é uma coisa, viver é uma coisa, sobreviver é outra coisa. Então, assim, viver bem, você precisa de qualificações, sim. Agora, se o sobreviver, né, naquela linha tênue entre estar... né, sobrevivendo, pagando a continha, tal, dinheirinho contadinho, com certeza, se vier nessas condições, consegue sim, né? Mas assim, para ter um bom dinheiro, para ter um bom resultado, obviamente que esses outros fatores são requeridos com certeza. E lembrando, desculpa, os Estados Unidos é o país do contrato. Então, se você vem do tipo, não, eu sou músico, não quero falar inglês, não preciso, você, no final das contas, você é um analfabeto funcional. Sim. Você sempre vai depender de alguém para fazer alguma coisa. A parte da música, então, falando, quando a gente pega hoje quantos programas todos esses programas de auditório, de The Voice, American Got Talent, X Factor, isso tudo é criado aqui ou na Inglaterra, sei lá, e esses caras estão buscando o pote de ouro. Então não é fácil também para o cara ser músico. Imagina, não, eu quero ser músico e, eu quero ser um cantor country. Meu amigo, aqui só tem cantor country. Então, tudo de muito tem aqui. Então, se você for bom, você vai ter que ter a sorte de ser apadrinhado e coisas assim. Ou você vai para um programa desse, que também tem que ser sorte de ser selecionado. Tem gente que fica a vida inteira, né, à procura de uma possibilidade dessa. Claro. Eu posso... Pode falar, responder. Pode falar. Eu tenho uns casos engraçados sobre essa pergunta que o Winston fez aí, da diferença de relacionamento de brasileiro e americano como vizinho. Essa que era a minha próxima pergunta, então manda bala aí. Quando eu mudei, eu tinha alugado a casa e não morava aqui. Então eu comprei algumas coisas na Black Friday e mandei entregar na casa. E aí fica tudo lá de fora, né? Ninguém toca a mão e tudo mais, ainda mais em condomínio e tudo isso. E aí eu pedi para o meu vizinho, eu falei, vou abrir a garagem, você coloca as coisas dentro, você faz? Ele falou, cara, eu faço, eu te cobro $100. E eu falei, caraca! Aí, mas... Não, e agora, tem, sei lá, uma semana, apareceu um gato, agora já na outra casa, apareceu um gato do lado da minha casa, você vê que o gato era bem tratado e tal, eu fui perguntando de quem era, descobri que era de um vizinho, aí fui lá, toquei a campainha dele, aquele ring que você toca e fala com a pessoa, ele não estava em casa, né? Eu falei, cara, o teu gato está na minha casa, só que eu tentei chegar perto dele, ele tá meio tipo, não tá deixando eu tocar a mão, então é gato, eu não vou tocar a mão, né? Mas vou deixar ele dentro da garagem e tal, beleza? Não, eu tô voltando, faz assim, ó, eu te dou $20
e você pega ele, bota lá eu abro a porta para você e falo, cara, eu até faria, mas não pelo dinheiro, não precisa não, e tal, aquele coisa de brasileiro, né? Mas o que é interessante é o seguinte, o americano não existe favor. Não existe tipo, tô fazendo isso para você hoje, amanhã você quebra um galho para mim e eu tô te devendo um favor, você faz? Não, o cara fala, te paga, e se amanhã você fala, pô, você faz para mim? Ele falou, cara, não vou fazer, não quero. Mas eu fiz para você, cara, não, eu te paguei para você fazer. Então aquelas coisas assim que e o cara pode ser rico, milionário, o cara vai te cobrar igual, ou você vai ter que pagar igual a ele para ele fazer alguma coisa para você. Amigos, assim. negócios à parte. Essa diferença de relacionamento de brasileiro e americano, Júlio, você sente muita diferença? Você tem amigos americanos com tanto tempo que você vive aqui? Tem que ter, né, cara? Tem. Assim, meus amigos americanos, eles amam estar com os brasileiros. Eles falam que os brasileiros são mais divertidos, são mais legais do que os americanos, né? Mas acho que nessa questão de diferença, assim, eu acho que meus vizinhos, né, que eu tinha numa outra casa que eu morava aqui, eles eram americanos, mas eles eram americanos e italianos, né? Então eles eram muito parecidos com o brasileiro, eram bem, né, amigos de certa forma, né? Então o americano, ele tem aquela cultura de ser assim, né, o guardião do bloco, né? Ele tem aquela de vigiar o bloco, né? O guardião da rua e tentar, assim, né, monitorar a rua com todo mundo. Eu tinha esse vizinho meu americano que ele fazia campanha, ele ia em volta das casas, batia na porta, falava, né? Teu carro andando muito rápido aqui. Então, assim, eles são meio assim, né? Não gosto muito de bagunça, mas como eu cresci aqui, eu vim para cá com 13 anos, né? A minha maior dificuldade quando eu vim para cá, eu estava na adolescência no Brasil, e no Brasil, aquela adolescente com 12, 13 anos no Brasil, está começando a, né, sair, ter amigos, né, andar de bicicleta e brincar e tal, ter aquela turma toda. Eu vim para cá, de repente, cadê os amigos? Não tem mais amigos, né? Tem que começar, você ir para uma escola americana. Eu lembro meu primeiro dia de high school, eu fui, e o lance que o high school é muito legal, eu pegava o ônibus, parava na porta da minha casa, me deixava no high school, e eu cheguei na escola, não falava quase nada de inglês, morrendo de medo da escola, não sabia a língua. Eu fui, sentei na primeira cadeira de frente para o professor, para poder ouvir o máximo que eu pudesse, para prestar atenção na aula, mas aquele medo foi logo passando, né, que você vai se adaptando, então a pessoa tenta te ajudar, ele vê, né, que você está ali, você quer aprender, e eu tive muita ajuda. Então, acho que, né, relacionamento com brasileiro e americano, ele é mais frio, mais fechado na dele, mas eles gostam do brasileiro em geral, eu acho. Acho que a gente é um povo querido, eu acho, na minha opinião. Somos sim. Ô Hélio, você quer responder essa pergunta aí desse camarada? E se alguém quiser complementar, fica à vontade. A formação superior do Brasil ajuda em alguma coisa aqui nos Estados Unidos? É o seguinte, para nível de técnico, eu acredito que não sei qual é a pergunta, se é tipo assim, se ele já, a formação superior, se é uma enfermeiro ou questão advogado, ele pode, de repente, ir para Califórnia, você me ajuda, até você, pode vai na Califórnia e pode validar o diploma dele. Tem algumas profissões que você consegue validar o diploma sem precisar de crédito novamente. Então eu não sei qual é a profissão que ele está. Ele falou especificamente qual a profissão. Não, mas eu acredito que o que ele quer dizer é o seguinte: independente, vamos tratar no âmbito geral aqui. Se a formação superior no Brasil ela vai ajudar alguma coisa nos Estados Unidos. Eu vou começar aqui, eu acho que alguém pode complementar, mas assim, o teu conhecimento de vida ele serve em qualquer lugar do mundo. Isso é fato, né? A pessoa que tem conhecimento de vida, independente da área que ela tem, ela vai ter. Isso pode auxiliar ela em qualquer lugar do mundo. Agora, se você quiser exercer a mesma função que você é formado no Brasil aqui, na sua grande maioria, você vai precisar fazer novos créditos, vai ter que pegar uma faculdade de novo, precisar fazer... Eu estou vivendo isso na minha casa, né, Pablo? Hã? Eu estou vivendo isso na minha casa, né? Você está vivendo isso. Até quanto tempo que ela está validando a profissão dela do Brasil aqui, cara? Ela tem 4 anos que está só no processo de preparação, as provas e tudo, até ela poder aplicar para uma faculdade, né? Então, foi 4 anos estudando para passar em 2 boards, né, da Associação de Dentistas Americano,
passou nas 2 provas, tem que fazer a prova do inglês, então, assim, mas cada prova é 8 meses estudando, 6 meses estudando para aquela prova, né? Então, foram 4 anos de preparo para poder, então, aplicar para um programa, né, de revalidação do diploma dela, entendeu? Então, assim, é um preparo, é um caminho né, a andar, mas vale a pena, vale muito a pena. Ô Kiko, o Franzoni aceitou o desafio, ele quer ver o plano para investir em você e contratar a gente tudo como bagagem sua. Tá fechado, rapaz. Leva eu, hein? Se eu soubesse que essa live ia me render tanto assim, eu tinha até cancelado minha reunião antes para chegar mais cedo. Mas voltando na questão, e concordando com você, até usando o exemplo do Júlio, verdadeiramente, qualquer preparação que você tenha na sua vida, né, ou curso superior, como foi o caso da questão, você, obviamente, você já está, teoricamente, se fez com louvor, né, preparado para exercer aquilo, ou seja, você já tem o conhecimento, que é o que, na verdade, esses cursos vão te promover, né, na escola, na faculdade, depois exercendo no dia a dia. Então, ter este conhecimento, ele é importante, isso é seu, ninguém tira. A questão é ver qual o segmento que você vai querer exercer aqui, para ver se só uma revalidação ou se de fato você vai ter que passar por toda uma nova experiência, o que também não é ruim. É claro que se perde tempo, perde entre aspas, que a palavra perde às vezes pode significar... Tempo, né? Você gasta o seu tempo, de repente, refazendo muitas coisas, mas a minha opinião, tudo que é conhecimento adquirido, né, ainda que readquirido, sempre é uma nova experiência que vai ser muito válida. Ou seja, tudo que você aprendeu, tudo que você conquistou, tudo que você estudou, caminha com você por onde quer que você vá. Isso, com certeza, eleva até mesmo a sua própria qualidade como profissional. Isso é bem interessante de lembrar que também as experiências são diferentes, as terminologias, obviamente, independente do idioma, muitas vezes são diferentes. Então, eu acho que é muito... Uma coisa legal também, que a minha esposa ela fala muito, que assim, né, o profissional, né, o profissional preparado, bem estudado, aqui nos Estados Unidos, ele é muito valorizado, né? Sim. Ele é muito valorizado, tem uma oportunidade, é um investimento, né, você investir, né, que nem o Kiko falou, investir esses anos, né, adquirindo conhecimento ou fazendo, né, o caminho necessário para você poder alcançar, né, isso aqui acho que vale muito a pena, né, investimento que vai ser bem valorizado. Eu acho que é aquilo que eu falei, né, isso que o Kiko disse é super importante, porque vai servir para qualquer área da vida da pessoa. Sim. Mas também é importante você pegar um pouquinho do nosso orgulho como profissional, ou como quem nós somos no Brasil, coloca ele numa caixinha, deixa ele guardado ali, e tenta enxergar como uma nova história, não negando aquilo que você tem de conhecimento. Sim. Porque isso vai te deixar apto a aprender. Porque esse é um bloqueio que eu vejo de muita gente aqui. O cara no Brasil é um médico. Mas aí, às vezes, ele tem dificuldade de chegar aqui e passar por steps, né, começar de novo. Porque, assim, a decisão de vir para os Estados Unidos é tua. Se você tomou essa decisão, você tem que estar disposto a pagar o preço. Sim. Você vai começar. Quantas pessoas aqui não teve que passar por situações que no Brasil você nunca passaria por uma situação como essa? É. Quando eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho, eu botei um avental, uma gravata borboleta vermelha e um chapéuzinho na cabeça. Eu olhei para mim e falei, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, o advogado chega aqui e fala, pô, você vai ter que estudar, mas para você virar um paralegal, você tem que demorar 4 anos estudando. Então o cara fala, vou fazer isso não, eu vou voltar para o Brasil. Então, morar aqui é quase que uma decisão, né, cara? Você tem que tirar outra coisa, né? É o processo de adaptação que é muito importante, né, Pablo? O processo de adaptação é fundamental quando você muda de um país para o outro, né? Pablo, essa pergunta ali, ó, do Israel Augusto, que eu acho que entra um pouco naquela questão que eu estava falando lá no início da live. Sim. Com relação aos custos para um casal com 2 filhos aí, ele fala por um período de 1 ano, que eu acho que pode variar por uma série de situações, né? Região que tu vai morar, dependendo da região, que a gente escolhe pelas escolas, quanto maior a nota das escolas, mais valorizado o aluguel da casa, isso aí tu tem propriedade para falar, custo de vida que a família vai levar, né, o estilo de vida que a família vai levar, mas como eu estava falando, dependendo da idade dos filhos, que ninguém fala isso, e eu acho que é importante falar,
crianças com menos de 5 anos de idade, não tem escola pública, que as escolas são pagas e as escolas são caras, não são escolas baratas, né? Então, isso pode elevar bastante, se o casal tem filhos menores de 5 anos de idade, isso pode elevar bastante o custo de vida de um casal. Mas eu coloquei no meu blog sobre isso, né? Daycare vai te custar o quê? Entre 600 a 1.200 dólares, que é o que você vai pagar, dependendo da qualidade do local que você for colocar o teu filho. Aí a gente entra em alguns outros custos. Quanto que custa um casal com 2 filhos? Gente, vamos fazer conta, né? Vamos lá. O telefone vai ser 60 dólares por mês para cada pessoa. Então você multiplica pelo número de pessoas que tem dentro da sua casa. Você chega hoje aqui, você vai pagar 150 dólares no mínimo por carro, por seguro. Não é isso? Cada carro vai te custar aí na casa de 150 dólares o seguro do carro. Você vai gastar... Lembrando que o seguro aqui, diferentemente do Brasil, para carro é obrigatório. Você não pode não ter. Então, aí você vai... Lá no blog, gente, entra lá no queromoraemorlando.com, você vai ver a lista de tudo, até corte de cabelo, quanto é que custa para poder fazer mão e pé de mulher. Vai ter que comprar um carro. Hã? Vai ter que comprar um carro. Sim, tem que colocar todos esses custos. Lá tem uma lista de custos ali. Mas eu quero saber, Dani, o Pablo, quanto que saía esse corte de cabelo para o Paulo Leal? Eu quero saber quanto o Paulo gastou de corte de cabelo nesse tempo todo para ver se está dentro desse cronograma. O Paulo aqui, cadê o Paulo? Cara, aqui infelizmente não se paga meia, né? Mas ensinei minha filha a raspar minha cabeça. Resolvido. Eu comprei aquele aparelho lá de raspar a maquininha e ela raspa a minha cabeça. Sensacional. Mas eu diria, gente, que um casal com 2 filhos vai gastar na casa de 4 a 5 mil dólares aí, fora a moradia, tá? Fora a moradia, de 4 a 5 mil dólares por mês é o que você vai... E lembrando que não existe saúde pública nos Estados Unidos. Então, tem que ter plano de saúde, porque tudo aqui é muito caro. Então, assim, você caiu... Eu brinco que a única vez que era uma viagem de 2 dias, eu chegava no dia de manhã, embora no dia seguinte, para uma reunião em Miami, e eu estava num hotel que era do lado daquele Bayside. Bayside, pode ser? Pode, né? Miami? Miami. Sim. É, isso aí. Eu fui andando do hotel e voltei, que eu ia comer e voltar para a reunião. Eu pisei num buraco e torci o pé. E eu falei, não vou fazer seguro, porque, chego hoje, vou embora amanhã, 1.500 dólares. Foi consulta, raio-x e médico. E remédio, né? Então, assim, não existe saúde pública nos Estados Unidos. Então, uma coisa que você tem que ter é plano de saúde. Então, eu não sei se ele vem por um ano. Para quem vem por um ano, pode fazer um seguro desse de viagem de um ano, que vai ser infinitamente mais barato se for só para emergência, né? E talvez o cara queira manter o plano de saúde dele no Brasil, mas enfim, é um custo, né? Tá. Não, eu tenho um amigo que ele caiu de moto e machucou o pé. E aí ele ficou meio zonzo. Aí quando ele abriu o olho, ele estava dentro da ambulância e os caras iam levar. Ele saiu de dentro da ambulância mancando e falou, você tá doido. 900 ambulância, 900 dólares. Você tá ficando doido. Eu vou fazer essa pergunta aqui para cada um de vocês que está assistindo, que está hoje. Eu vou começar pela ordem aqui, pelo meu irmão mais rico e mais bonito, do lado aqui. O Kiko é inteligente, cara. Eu não sabia porque o Kiko andava de moto tanto para todo lado, né? É porque é um cara que sabe trabalhar com finanças. Porque moto aqui, o IPVA da moto é 28 dólares por ano e não precisa pagar seguro. Seguro não é obrigatório. Então, e para encher o tanque é 11 dólares. Aqui, responde a Kelly e Cristine aí, cara. Olha, Kelly, eu acho que no primeiro ano, na verdade, a maior dificuldade é você se assentar, é você assimilar que você chegou, é você se desligar da sua realidade no Brasil, saber que vai ficar parente para trás, que vai ficar família para trás, que vai ficar sua história para trás, que você tem um novo desafio, que você vai acordar a cada dia já com uma dívida daquele mês, que é o seu aluguel, tem que comprar comida, tem que pagar o seguro do carro se você tiver um carro e etc. Então, assim, eu acredito que esse desligamento sentimental do Brasil, ainda que tenha gente que venha, às vezes, com qualquer tipo de aversão, né? Porque tem gente que às vezes sofreu no Brasil, passou por muitas coisas, sofre, infelizmente, a gente sabe da realidade
do nosso país, mas assim, ainda que as pessoas cheguem com esse sonho, a maior dificuldade é, para mim, se desligar dessa história que ficou e das pessoas e dos sentimentos do que ficaram para trás e assimilar que aqui, apesar, no caso aqui, eu estou em Orlando, né, tem muitos aqui que estão em Orlando, não sei, não são todos, mas assim, lembrar que Orlando também, para quem vem para ficar, para quem vem para morar, não é a Disney, ou seja, você não está chegando como numa viagem de férias, que tudo é lindo, tudo é mágico, tudo é maravilhoso, né? Porque isso é uma ilusão que esse lugar vende para as pessoas, e é por isso que ele é o destino número 1 de turismo no mundo, o que tem um comportamento completamente diferente para aquele que vem para ficar. Então eu acho que esse primeiro ano, principalmente, é aceitar essa sua chegada e todas as dificuldades que isso vai te trazer, tanto de adaptação ao local, quanto enfrentar essa nova realidade, quanto se desligar, né? Não se desligar das pessoas, mas assim, conseguir se desligar daquele sentimento que vai te perturbar dia e noite, né? Da saudade, da falta, da diferença, de não ter a mãe que mora perto, de não ter o tio, a tia, a avó, o vô. Então acho que essa, no primeiro ano principalmente, esse choque é o que vai ser mais complicado. Valeu, Kiko. Porcel, dá uma olhada no que o Júlio César está perguntando aí, cara. Você já analisou esse mercado aqui? Alguém de vocês saberia dizer como é ou está a mídia indoor na região de Orlando? Recentemente a gente recebeu aí, acho que tem um empreendedor trazendo essa mídia indoor aqui para os Estados Unidos. No Brasil eu conheci a pessoa que criou o Elemídias, né, que é muito forte em São Paulo, que está nos elevadores. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre a mídia de massa. Eu considero a mídia de indoor ainda uma mídia de massa, por mais que a gente coloque dentro de alguns lugares específicos com públicos específicos. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais assertivo na mídia digital. Eu diretamente não conheço, mas eu sei, acho que pode ser que alguém que esteja aqui na live tenha recebido também alguma coisa em algum grupo. Eu sei que tinha alguém trazendo isso aqui para os Estados Unidos, na mídia indoor. Eu vejo muito pouco, e aí eu estou falando dessa mídia indoor eletrônica. Eu vejo em alguns pontos bem específicos assim, e aí se você me perguntasse, você recomendaria para um cliente seu aqui nos Estados Unidos? Eu depositaria algumas horas de planejamento para ver um pouquinho mais a fundo se realmente é o caminho, para qual produto, para qual serviço, para qual público, qual é a estratégia. Não único, exclusivamente só com ele, para começar. Legal, obrigado, brother. Ô Botrel, dá uma olhada na pergunta desse cara, eu vou jogar um abacaxi na sua mão aí, se você precisar de complemento a gente ajuda. Do Yuri. Pô, mas você está fazendo uma pergunta, eu não estava aqui em 2008, mas deve ter sido complicada, né? Eu tinha visto essa pergunta. Eu estava aqui em 2008. E eu trabalhava já no mercado imobiliário em 2008, desde aquela época, como corretor de financiamento, e foi uma coisa muito séria, foi bem pesado, né? A gente que trabalhou diretamente com os bancos, a gente viu centenas de bancos fechando, né? E o mercado imobiliário, ele meio que movimenta toda a economia americana, né? Então, a gente teve vários clientes, várias pessoas, vários amigos conhecidos que durante a crise perderam, né, seus imóveis porque, né, teve problema com o trabalho, perderam o trabalho, perderam o emprego. Mas o que é legal dos Estados Unidos, que qualquer crise financeira, né, que acontece no país, o país ele volta rápido, né? Foi muito rápido a recuperação, né? Acho que em 2 anos, no máximo 3, mas o país ele voltou, né? Ele fez o que foi necessário para ele poder voltar. Então, foi difícil durante a crise, foi difícil. Várias pessoas, né, tiveram que vender suas casas, perderam casas, tiveram que sair dos seus imóveis. Eu tive que fechar, na época eu tinha 8 escritórios, a gente teve que fechar, ficamos só com o escritório. Tivemos que, né, desfazer de várias pessoas. Então, assim, foi um momento de readaptação, foi um momento complicado na época, mas, né, como eu falei, né, o país ele volta, né? Então, eu acho que 2008, aquela crise de 2008, acho que a gente, na nossa geração, talvez a gente não vai ver mais uma crise igual essa, né? O mercado ele vai ter ajustes, como ele tem ajuste a cada ciclo, né, de 7, 10 anos, uma correção, porém, o que a gente viveu em 2008, acho que a gente não vê isso mais, graças a Deus.
Mas a gente passou e estamos aí. Show de bola. Gente, nós vamos interar quase 2 horas de live aqui. Eu quero agradecer todo mundo. Se você gostou desse modelo, eu errei muito hoje porque eu peguei um software que só... Não quis me ouvir, bem feito, vai. Legal, hein? Eu tenho que ficar revezando com o pessoal aqui, mas eu acredito que o bate-papo foi bem bacana. Eu acredito que foi bastante rico. Essa galera não tem como ser diferente aqui. Eu vou colocar aqui, depois, quando você entrar de volta na live, se você quiser assistir a reprise, eu vou colocar o @ de todo mundo que está aqui no... Aliás, vocês podem falar aqui agora. Ô, Luiz, qual que é o seu Instagram aí para a galera? Fala pro pessoal aí. @SBU Academy. @SBU Academy. Yeah. Show. Botrel, qual que é o seu, cara? Passa pro pessoal aí. @JBJ Partners. @JBJ Partners. Se você conseguir escrever aí nos comentários, pessoal, escreve porque é legal. Júlio, passa o seu pro pessoal. O meu é @Júlio Silva Finance. Júlio Silva Finance. Cara, e o Kiko tá com um projeto aqui muito bacana, que é o MD1, né, Kiko? Graças a Deus, estou bem feliz. A gente fala sobre o MD1 Live, na verdade. O MD1 fala para o turista, fala sobre os parques, os restaurantes, as novidades, os cupons de desconto, compras, etc. E há pouco tempo, há uns 3 meses e meio, 4 meses, nós iniciamos o MD1 Live, né? Aliás, só aqui nessa tela tem 3 pessoas que já me deram o prazer das suas presenças, que foi o Brandão, o Paulo e o Júlio, esteve comigo agora segunda-feira. Então, para quem quiser seguir lá o MD1, é MD1, né? M de Maria, D de dado, número 1.1, ONE, MD1.1. Aí lá tem todas as informações. E agora eu preciso... chegou mais um, chegou. O Porcel já me deu o prazer e privilégio também de falar comigo lá no MD1 Business. O Hélio, que está aqui embaixo de mim, é parceiro nosso também, está sempre com a gente lá falando de compras, de venda de negócios e tal. Nessa tela aqui, só falta o meu irmão mais rico e o Botrel para participar. O resto todo já me deu essa honra, pelo menos uma vez, de estar comigo. Pode. Pablo, eu queria responder a pergunta que está na minha área, e do rapaz José. Ele perguntou o seguinte: se os imóveis comerciais são mais rentáveis do que residenciais. Depende de quando ele vai investir. Lógico que ele tem uma quantidade de investir maior, é melhor ele entrar no imóvel comerciais. A vantagem dos imóveis comerciais é que os contratos são de 5, 10, 15, 20, 30 anos. E geralmente você sabe que os imóveis residenciais, os contratos são de 1 ano. Às vezes o inquilino pode renovar ou não. O Júlio vai poder concordar comigo. Às vezes, se a pessoa tem condição de comprar, ela não continua alugando, ela vai partir para comprar uma casa e você tem que ir atrás de outro inquilino. Já os comerciais, você tem uma rentabilidade mais tranquila, porque os contratos são de 5, 10 anos e você tem, inclusive, multiplica aí o valor do comercial, porque você vai ter uma renda passiva por muito tempo. Então, está respondendo a pergunta do internauta sobre a residencial e comerciais. Se permanecem alugados, o comerciais permanece mais tempo. Legal. Porcel, seu Instagram pra galera, cara. Olha, vamos lá. Quem mora no Brasil e é da minha época vai lembrar daquele carro velho que era o Corcel, verdade. Então é você trocar o C pelo P, vai ficar Porcel, Porcl, .oficial. Legal, show de bola. Não dá pra errar, né, meu? Não dá pra esquecer agora. Como, né? É isso aí. Rapaz, eu tenho mais gente aqui, mas assim, para não me estender muito, deixa eu ver aqui com o pessoal o que mais que falta para falar aqui o seu... Deixa eu tirar o portal. Deixa eu adicionar a Roberta. Roberta, passa seu Instagram para a galera aí, Roberta. R Monteiro Minuzo, com 2 Z. Minuzo, legal. Botel, você tinha passado, não sei se o Botel passou. Passou. Tá. Bruna, passa o Eu esqueci de falar o meu. @Hélio sem H, né? Cepa Business. Legal. Bruna. Tô pensando em mudar meu nome, gente. Esses nomes de Instagram tá muito difícil. Não. Então, ó, faz o
seguinte, você que está participando com a gente aqui, vai na parte dos comentários, quem eu não consegui... Eu coloquei lá, de novo para o pessoal lá o seu Instagram. Galera... vou colocar de novo. Todo mundo, muito obrigado vocês que participaram, meus amigos que eu chamei para participar, desculpe o improviso aqui do trazer esse tanto de gente para cá. Deus abençoe sua vida. Vou continuar, vou tentar fazer temas um pouco mais dinâmico aqui com vocês, temas específicos, para a gente poder ter muita coisa para falar sobre cada tema. Deus abençoe, curta o vídeo, Amém. inscreva no canal e até a próxima. Valeu, boa noite, galera. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.